gente fala que a gente nem trabalha muito com cargos e salários nos dias de hoje, né? Eu sou especialista de carreiras e eu gosto muito de falar isso. A gente trabalha com carreiras. Sim. A gente não trabalha com cargos e com salários porque a gente pode fazer um retrocesso. A gente pode falar que depois de tanto tempo, se você tiver tal curso, se tiver... Não é isso mais. Isso realmente ficou obsoleto, gente. Sim. Você falar hoje de carreira é você falar de performance. E você falar de desejo de carreira é você falar de desafios. Então você só descobre que você errou com o passar do tempo. Então a ferramenta de estar tudo num lugar só, ela te traz muito mais possibilidade de você tomar decisões assertivas, porque você não vai tomar decisões por feeling. Você vai tomar decisões por dados. O mapeamento do RH, ele tem mudado, né? Como a Fernanda bem pontuou aqui. Mas ele vem de perfis muito fortes comunicadores. Predominantemente comunicadores e com analista mais baixo. Então, se eu tenho um comunicador com analista mais baixo, eu tenho uma tendência a comunicar fatos sem dados aprofundados. Porque é uma tendência, porque o comunicador ele tem aquela ânsia, né, de comunicar. O negócio dele é comunicar. E aí, como ele não tem aqueles estudos tão aprofundados, ele pode cair num descrédito de uma liderança porque ele não tem dados. Conduzir diálogos de carreira exige algumas habilidades complexas, tipo gerenciamento de egos, mapeamento de comportamentos, análise de dados. O uso de dados você já sabe que não é novidade, né? O RH ele precisa dos dados para tomar decisões mais assertivas, para estar nas mesas de discussão, para poder apresentar e vender sua ideia dentro da empresa. Como que a gente pode aprender então a usar os dados e também a ler essas informações? A Solids, junto com a Távira, nossa convidada de hoje, vai te ensinar como caminhar por essa jornada. Então eles mapearam o perfil do RH, estão cheios de informações práticas de como você pode aplicar o conhecimento de dados no seu dia a dia. Vamos pro papo então? Távira Magalhães, seja Sou muito eu. bem-vinda ao Quinto Dia Útil, podcast da Carreira Miller. Muito obrigada pelo convite. Viagem longa até chegar aqui, hein? Como é que foi? Minas? É uma viagem boa, né? Viemos curtindo a paisagem, o trânsito aí também. Podemos curtir até a chuva. Dá pra hoje. curtir tudo, né? É o estado de espírito que determina, né? Não as condições do meio, né? Mas foi uma viagem boa. Você veio da Solids, mas como que fica? A Solids tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. Onde é a sede? Pelo Brasil e temos também pessoas em Portugal. Portugal também? Temos colaboradores hoje que estão em Portugal. Quantas pessoas? 2. E, eu digo Solids por inteiro. Portugal Solids 2? por inteiro, a gente já está com quase 700 colaboradores. Caramba, Nossa, meu, que legal. cara. Então, significa que falou de pessoas, Falou Solids. falou Solids. Eu quero conhecer você, mas já que a gente falou disso, por que tanta gente? O que a Solids tem da grande parte dessa mão de obra? Porque eu conheço a parte de análise de perfis, mas quais são outras soluções e como eles se distribuem? Olha, a Solids foi fundada em 2010 e o core dela vem como análise de perfil ali na fundação. Mapeamento de perfil, então fizemos vários estudos na USP, na UFMG. O mapeamento de perfil comportamental ele tem 97% de acurácia, porque ele tem 8 metodologias, uma delas a DISC, mas não é somente a DISC, então a acurácia dele é muito forte. E tem relatório que você responde ali em 5 minutos e vai te gerar mais de 50 páginas de relatório. Então, prepara-se para ler e se autoconhecer. É uma ferramenta de autoconhecimento, na verdade, né? A gente fala que você não é o perfil executor, por exemplo, você está. Porque dependendo do seu grau de desenvolvimento ou para onde você quer seguir na sua carreira, você vai delinear o seu perfil com seus gostos, com aquilo que mais te atrai no seu jeito de ser, né? E aí, em 2015, a Solids deu uma pivotada bem grande, e a Solids trouxe a gestão de pessoas como um todo, que é a jornada do colaborador. Eu costumo falar que até a jornada do cliente, do candidato, né, antes dele se tornar colaborador. Por quê? Se a gente tem uma ferramenta, né, dentro desse escopo da jornada, que o candidato ele se candidata na própria Solids. Então, todos os filtros de currículos, porque eu sou de uma época, gente, que eu acredito que não seja de vocês, mas eu sou de uma época que a gente fazia a triagem de currículos em papel.
Então, assim, isso aconteceu, tá? Você fala, eu sou de uma época e agora eu me senti um elogio. Eu fiz já Távora. currículo de papel, eu não fiz mas- a triagem, porque eu tava do lado de cá do... Mas a gente tá balcão. muito ali, tá, Vera? Não é possível. Tô muito Não é ali. possível, conta esse segredo. Eu não vou então. perguntar a idade porque eu sou Você indiscreto. já perguntei, cometeu né? essas... Eu costumo brincar que eu tenho 22 anos de RH, que eu realmente tenho, né? E 23 de idade. Então, as primeiras palavras Começou foram falando em RH. RH. Então, é isso, a minha vida, entendeu? 22 anos de RH. 22 anos. Já passei bastante em RH. Ah, que legal, cara. Então, assim, eu Mas vivi algumas coisas que viraram peça de museu, né? Tipo máquina de datilografia. Caraca, mas é Mas isso com a mesmo, velocidade né? das coisas, cada vez mais a gente vai ver as coisas virando peça de museu mais rápido, né? Então a gente... Pois é, porque, ó, vamos lá. 22 anos de RH, 2001. Eu estudei o Windows 3.11. Você mexeu com o Windows 3.11? Estudei, eu mexi com DOS. O DOS, Você conheceu o que é antes. DOS? Eu conheci, Eu mexi com pô. disquete. Eu Ah, não, com também, disquete, cara. sim. Pô, Eu fechava a folha em DOS e salvava no disquete. mas a fechar a folha em DOS, não. Eu brincava no Não, computador. eu Nessa fazia época eu trabalho fazia de curso de escola, informática. fazia trabalho de escola no disquete. O disquete foi o clássico, que não funcionava. Lembra quando você botava assim? o Tinha professor que tomar cuidado, né? Muito. E não Tinha um cabia disquete nada, né? maior e depois veio o disquete menor, É. né? Porque foi uma evolução quando veio aquele disquete menor, né? Porque antes era o disquete maior. E o menorzinho cabia mais, assim, né? Então era... Mais memória. É. Cabia 3 megas, eu acho que nem isso. 1 mega. Ah, não, era 1 mega, alguma coisa. Você fala, cara, o que é isso hoje, né, cara? Pô, 20 anos. 2001, eu entrei na faculdade em 2005. Pois é. Olha Eu lá. já estava em RH. Já tava em RH. Já estava em RH. Pô, mas não parece. Obrigada, gente. Já Obrigada. que você nos elogiou, a gente devolve, não parece. Obrigada. Eu vou acreditar. É, sério. Mas continue na pivotada. Então, 2015, vocês pensaram na jornada do colaborador. Então, não só análise de perfil. 2015, a Solids, ela foi pioneira na gestão de pessoas ali. Ela já tinha esse olhar diferenciado. Eu acho que começar pelo mapeamento de perfil comportamental deu esse know-how para a Solids. E a Solids entendeu que era a realidade dos RHs, e eu me lembro muito nessa época ali, a gente tinha vários documentos em várias pastas e planilhas diferentes. Então, a Solids percebeu a dor do RH de ter tudo num lugar só. E ela se consolidou ali, né, a partir de 2015, foi se consolidando como realmente uma verdadeira plataforma que tem tudo num só lugar. Não é só falar, é realmente ter. Né? E na hora que a gente fala de realmente ter, é desde aquele processo que eu estava falando, de um candidato, ele se candidata na plataforma, todo o processo de seleção dele é feito pela plataforma, ele evolui a cada etapa, porque uma grande dor que tinha historicamente nos RHs era a dificuldade que as pessoas tinham de saber, e aí não teve retorno. Algumas pessoas já devem ter vivido isso na vida, ou muitas gente, pessoas. Cara, isso é pauta né? de stand-up de gente de falando. Meu, que isso? Faço entrevista, não sei o que fizeram comigo, só. Fiquei no vácuo, né? Então, assim, você ter tudo ali, e isso acontecia muito porque a pessoa se perdia. O profissional de RH ele se perdia, era tanto papel e ele ficava lá no meio daquele emaranhado de papel. Então, você ter tudo na plataforma, então você saber evoluir um candidato, saber dar o retorno para ele frente a uma reprovação, traz a satisfação da pessoa também, o engajamento, assim, ela se sente respeitado no processo seletivo. Então, a Solids, ela percebeu isso. Então, em 2015, ela fez essa pivotada para essa jornada completa do colaborador. E eu acrescento, né, a Solids sempre se apresenta como colaborador, e eu falo e do candidato também. Porque, assim, acaba que o candidato, ele se torna colaborador. Para ele se tornar colaborador, ele tem que ter sido candidato um dia, né? Ele tem que ter se aplicado ali no processo, né? E até o processo de desenvolvimento, o processo de onboarding, de entendimento, de aculturamento. E o processo de desenvolvimento dele, o processo de gestão de desempenho dele. Então, como que ele está entregando para aquilo que ele veio para entregar? Que eu costumo falar que a gestão de desempenho é que avalia se o processo de talent acquisition foi bem feito ou não. Porque se a nota na avaliação de desempenho não for uma nota favorável, você errou. Você errou ali de trazer aquele perfil. Porque você avaliou as competências dele, você avaliou os comportamentos. E por que ele não está entregando? Então, ali você vai calibrar, vai ser um indicador do seu processo de talent acquisition. E até o processo de off-board. E ontem fez 1 ano, gente. 1 ano a gente estava comemorando de M&A com o Tangerino. A gente fez a aquisição do Tangerino. Então, era a peça que faltava ali para a Solids, que é o registro de ponto.
ponto, férias, processo de admissão, demissão, documentação. Então, a hora que eu falo que a jornada é completa, porque agora tem tudo. Então, tem tudo ali, assim, as pesquisas de clima estão dentro da ferramenta, vocês rodam um ENPS, que a gente roda muito hoje, para saber o quanto que o colaborador ele indica a empresa, que é o quanto que ele está fidelizado àquela empresa, o quanto que ele está leal àquela marca. Vocês conseguem mapear também se ele já está com potencial, vontade de sair, né? Sim, a gente lançou recentemente o radar de rotatividade. Então, ele é tão assertivo, gente. Eu já aplicava o radar, vou confessar para vocês, porque todos os produtos que saem, eu sou tester. Então, eu tenho esse papel, esse chapéu também dentro da Solid de ser a tester antes do produto ser comercializado. Então, eu já aplicava e me ajudou muito. Porque você tem, às vezes você está míope ali com um colaborador e ele está com 98% de chance de se desligar, ele está com 70% de chance de desligar, está com 50%, você tem que ter uma atenção para ele. Você tem que conversar sobre a carreira dele, você tem que conversar sobre o que está fazendo aquele percentual. E é muito assertivo, gente, mas é muito assertivo. Então, quando a pessoa ela está com o perfil comportamental dela atualizado, porque ela precisa estar, que está vinculado, que são vários dados que se unem ali para chegar àquela inteligência artificial, mas é uma assertividade que chega a ser medonho como o perfil comportamental, eu né? fiquei que também é. passada, porque a gente fez na carreira e era uma coisa muito doida, assim, porque você responde 2 perguntas e aí te dá um baita de um relatório que eu falei, gente, não é possível. Eu até brinquei quando apresentaram pra gente, vocês conversaram com a minha terapeuta, vocês fizeram um trabalho de investigação, assim, porque como que foi tão assertivo, assim, com 2 questões, e porque são 2 questões cirúrgicas, assim, né, são 2, você tem que responder, né, tem a seleção como das palavras, né, e assim, é cirúrgico, é o que você põe ali, diz muito sobre... Imagina a máquina por trás disso. Tem muita assim, inteligência, né? ali, gente. Por trás disso. E esse lance, né? Eu queria conhecer essa mineira um pouco melhor antes de ficar. A gente já vai falando de trabalho aqui, mas nós vamos voltar em você. Mas o DISC, nós conhecíamos lá pela Thomas, a gente aplicava lá o DISC com... e tem uma adaptação, né? O dominância, como que é? Influência, conformidade e segurança, né? Isso. E de vocês o comunicador, executor, planejador e analista. É uma adaptação. O que vocês evoluíram com relação ao DISC? O DISC é uma das metodologias. A gente tem 8 metodologias no Profiler. Baseada em estudo ali e certificada por essas 2 universidades que eu trouxe para vocês, que é a USP e a UFMG. Então, o DISC, a similaridade que tem no DISC dessa parte da metodologia, é porque eu estou falando de 4 perfis. Então, no DISC também eu estou falando de 4 perfis. Quando eu falo de dominância, eu falo mais de um perfil executor. Só que o perfil executor ele tem características, principalmente junguianas, que é uma das metodologias também, tem outras metodologias. Então, ele vem mais robusto, né? O Profiler ele traz essa robustez maior. Mais fácil de comercialização, porque, como eu falei para vocês, eu venho de uma época de 22 anos de RH, em que era muito distante as pessoas conseguirem fazer o mapeamento que a gente chamava de assessment naquela época, né? Que hoje continua chamando esse termo, mas ele virou muito mais uma ferramenta de autoconhecimento do que um assessment para promoção ou para contratação. E era muito distante da realidade, principalmente do que a gente atende hoje, que são pequenas e médias empresas. Então, era muito distante, assim, os produtos, não tinham produtos brasileiros. Então, você falar de uma empresa brasileira, mineira, né? Que oferece isso com uma acurácia tão forte, veio ser pioneira para revolucionar o mercado. Então, em 2015, em 2010, já assim, a comercialização do Profiler ela foi muito exponencial. Em 2015, a gente falou assim, vamos fazer essa jornada inteira? Vamos transbordar o conhecimento de gestão de pessoas, principalmente para pequenas e médias empresas que sentem uma dor imensa. E não pode recorrer a uma ferramenta, né? Legal. Eu vou perguntar depois porque nessa jornada toda, isso dá uma condição de vocês terem análise de informações assim muito ricas, né? Vocês conseguem conhecer o profissional de uma forma... Não é só um pedacinho dele, né? Até do ponto de vista de salários, porque tem uma parte de plano de cargos e salários que vocês vão contar no estudo, inclusive quantas empresas têm ou não, né? E isso é bem interessante porque casa um pouquinho com o público da carreira, quando a gente olha o pessoal de remuneração, assim, né? Não somente, mas também. E vocês conseguem, então, também mapear essa questão de evoluções salariais? Vocês têm algum mecanismo dentro da plataforma para isso? A gente tem dentro da plataforma arquitetura de cargos. O que eu falei aqui um pouquinho,
hora que eu trouxe aqui a temática de avaliação de desempenho e a gestão de desempenho, que elas são diferentes, né? Acho que vale até a pena a gente falar que a diferença é que a gestão de desempenho é o ciclo como um todo, desde o processo de denominar a avaliação até o processo de meritocracia, o processo de desenvolvimento, que é o processo de PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual. E a avaliação de desempenho é a ferramenta, só para a gente entender um pouquinho de conceitos. Quando a gente fala de arquitetura de cargos, a gente fala que sem arquitetura de cargos você não pode fazer, você não consegue fazer uma avaliação de desempenho. Por quê? Você pode até fazer, mas ela não vai ter eficácia. A arquitetura de cargos, ela pressupõe que os jobs descriptions, ou a descrição de cargo, vamos traduzir para o bom português, né? Ela tem ali, ela esteja completa. Então, você é assertiva no processo. Como que as coisas, elas se entrelaçam no RH? É tão gostoso falar disso, porque assim, se você não tem uma descrição de cargo, você não faz uma seleção bem feita. Sim. Você vai divulgar para quem? Você vai divulgar quais requisitos? Você vai contratar o quê? Então, você tem que ter clareza do que você está contratando. Para vir os perfis mais assertivos. Porque isso vai impactar na receita, isso vai impactar na produtividade, isso vai impactar no dinheiro que está saindo do caixa no final do dia. Que são os desligamentos que você vai ter que fazer, ou a pessoa mesmo vai se desligar e você teve um investimento naquela pessoa. Então, a parte nossa de arquitetura de cargos, ela é muito bem feita. Que você consegue vincular ali, desde o processo de pegar o job description e colocar ele para a seleção, na divulgação, né, nos APIs, ali as relações que tem com empresas que fazem essa divulgação também, que amplia essa divulgação de uma vaga, até você levar para um processo de avaliação de desempenho. E quando você fala de cargos e salários, aí a gente está entrando numa matéria, que é uma matéria que dá um bom podcast também. Ela fala que você precisa de ter como pressuposto as descrições de cargo todas bem elaboradas e você precisa de ter a trilha de carreiras bem desenhada. Então, você está num outro nível de maturidade numa empresa e que você só consegue fazer essa trilha se você estruturou a arquitetura de cargos. Se você tem todo o seu organograma, né, dos modelos mais inovadores, que hoje eles não são aqueles modelos hierárquicos, igual antigamente a gente tinha ali, como modelo de diagrama nos PowerPoints, né, que você copia e cola aquele modelo mais assim de hierarquia. Eles são muito mais hoje fluxograma, porque eles são muito mais uma gestão horizontal. A gente caminha, né, e as empresas de tecnologia praticamente são assim. Mas você precisa desses elementos para você compor o seu cargos e salários. A gente fala que a gente nem trabalha muito com cargos e salários nos dias de hoje, né? Eu sou especialista de carreiras, eu gosto muito de falar isso. A gente trabalha com carreiras. Sim. A gente não trabalha com cargos e com salários, porque a gente pode fazer um retrocesso. A gente pode falar que depois de tanto tempo, se você tiver tal curso, se tiver... Não é isso mais. Isso realmente ficou obsoleto, gente. Sim. Você falar hoje de carreira é você falar de performance. E você falar de desejo de carreira é você falar de desafios. Então, a hora que eu falo isso de obsoleto, porque eu vivi isso. Eu vivi desenhar plano de cargos e salários em empresas tradicionais que você atrelava qual a formação que você tem, quais os cursos que você fez, quanto tempo você está no cargo. Aí você fazia uma movimentação lateral, que é aquela movimentação de júnior para pleno. As movimentações hoje elas podem ser laterais, horizontais ou diagonais, independente do tempo. Então, está muito mais atrelado à entrega e ao valor que você traz com as suas entregas do que a qualquer escolaridade. Sim. Então, a gente contrata muita gente hoje no mercado de tecnologia autodidata. Ele não frequentou uma faculdade, mas é uma pessoa que domina, e domina com muita propriedade, porque ele estudou aquilo, ele se dedicou, e ele fez vários cursos livres, então ele fez várias faculdades, ele não fez uma só, ele fez várias. Sim. E ele domina a técnica. Sim. Como funciona, só para não perder o gancho, como funciona um cliente seu que não tenha isso? Porque, cara, quando a gente olha os resultados, grande maioria das empresas, e vai diminuindo um pouco quando vai para as maiores, mas ainda assim o número é grande. De empresas que não têm uma arquitetura bem desenhada, não tem uma trilha de carreira, e a gente faz... Como é que funciona? Ela não acessa esse módulo ou ela fica faltando algo? Porque ela não vai poder ter avaliação de desempenho se ela não tem estudo. Como é que fica? A gente auxilia muito as empresas hoje no ecossistema a desenvolver e ter os módulos na hora certa. Porque realmente, assim, a gente não começa uma casa pelo telhado. Então, você precisa fazer uma base e você pode ir implantando os módulos, né, na medida que vai fazendo sentido para a sua empresa. Não pode ser algo de prateleira, assim, eu tenho tudo, eu vou usar tudo. Eu preciso ter um porquê. Por que eu vou colocar aquele módulo? E a gente tem muito material no ecossistema que vai favorecer, e temos também os profissionais que orientam
pelas melhores práticas, assim, o mapa, quando a gente está falando do mapa de RH e DP, né, que foi o nosso estudo que saiu aí esse ano, trazendo de uma forma também pioneira, né, o primeiro estudo aí, como que está o mapeamento das empresas quando a gente fala de gestão de RH, ele vem para dar suporte nas empresas, para falar assim, gente, essa é a nossa realidade. Porque eu acho que a gente até desconhecia a nossa realidade. Agora a gente conhece a nossa realidade, a gente sabe como atacar. E como ofertar mais subsídio para que essas pessoas, que esses gestores de RH, que esses donos de empresa, que às vezes não tem um gestor de RH ainda, ou um profissional de RH, possa ser direcionado para fazer a gestão de pessoas da forma correta. Eu gostei de muitas coisas que você falou, assim, né? Na verdade, tudo foi se encaixando, assim, na ideia de que a linearidade é uma grande ilusão, né? Assim, essa coisa que você falou do júnior, do pleno, do sênior, e esse crescimento linear, na natureza ele não existe também, porque a natureza é cíclica, né? Por que a gente quer impor isso dentro da empresa, um crescimento linear? As pessoas, elas têm ciclos de vida, a empresa tem ciclos de vida, o negócio tem ciclos de vida, e tudo isso tem que caminhar em conjunto, e aí a gente fala de jornada, né? Tudo que você falou assim, não, que agora a gente não olha mais para as coisas separadamente, né? Então, tem que olhar, o RH conecta tudo, porque o RH tem que cuidar de uma jornada inteira, né? E essa coisa do PDI me chamou a atenção no estudo que ainda tem algumas... uma ação, assim, entre as empresas que ainda não é tão... Né? A gente vê muitas empresas que não investem nisso, não olham para isso ainda. Você vê isso como um campo aberto de possibilidades e do que a gente pode desenvolver e do que pode vir de novo? Ou você olha isso com preocupação para o cenário que a gente tem hoje nas empresas? Eu vejo, Fernanda, que a gente tem muitas oportunidades, mas são muitas oportunidades. O RH, ele foi tardio na adoção de tecnologia. Você vê que a tecnologia ela entrou em várias áreas. E o RH talvez foi uma das últimas áreas que olhou para a tecnologia. Existiam alguns mitos. Quais eram os mitos? O RH ele veio para substituir... A tecnologia no RH ela veio para substituir a mão de obra do RH. Então, esse mito, ele permeou o RH por muito tempo. E algumas pessoas ainda, né, no RH mais retrógrado, ainda podem ter esse mito, mas hoje é uma minoria. E os próprios líderes... Os próprios donos de empresa, eles tinham um estigma que o RH era uma área muito subjetiva, porque o RH ele não estava fundamentado em dados. Então, o que a gente traz de melhor em termos de ferramenta é o People Analytics, que são os dados. Quanto que isso significa em números, em receita, em dinheiro investido. E é isso que o empreendedor quer ver. E quando você dá isso para o profissional de RH, ele voa. Porque ele sai da carga operacional que eu tive lá 22 anos atrás de ficar olhando currículo por currículo. E eu errei. E quantas vezes eu errei? Quantas vezes eu deixei de olhar para um currículo? Hoje eu fico fazendo essa reflexão. Que podia ser o perfil adequado, mas era tanto papel, era tanto estímulo, que eu perdi essas pessoas. Então, você só descobre que você errou com o passar do tempo. Então, a ferramenta de estar tudo num lugar só, ela te traz muito mais possibilidade de você tomar decisões assertivas, porque você não vai tomar decisões por feeling. Você vai tomar decisões por dados. Né? Porque eu hoje sou uma pessoa que acredita em dados. Então, me mostra os dados que eu vou comprar ou eu não vou comprar. Quais são os dados? Onde que eles estão? A tua cadeira precisa disso, né? Você é CHRO lá na Solids, né? Esse tempo todo somou. Deixa eu fazer uma pergunta, então, com relação a isso, dos dados. Esses dias eu estava num evento, num curso que eu faço a cada um mês, e a gente teve que levar algumas análises de o quanto a empresa, um dos indicadores, por exemplo, para a rotatividade é o quanto a tua empresa perde com um profissional que sai antes do período que você acha que, foi cedo demais. Investir, o cara ganhou conhecimento, saiu aqui. Vocês conseguem ter indicadores em tempo real disso? De quanto aquela rotatividade, aquele turnover fez com que a empresa perdesse grana, coisa do tipo? Sim, eu vou te falar que são milhões perdidos aí. Não, eu imagino que o número é grande, mas vocês conseguem mostrar isso em tempo real? Vai sair, vou dar um spoiler aí, que vai sair também daqui uns dias aí, algumas notícias aí, com as classificações como saiu o mapa, né? Trazendo para a gente esses números mais apurados de acordo com o segmento, porque é um estudo mais aprofundado. Mas a gente tem isso na nossa plataforma. Legal. Então, eu como empresa, eu vou colocar mais ou menos o que eu imagino como são as projeções para preparar. Quanto é o custo para contratar,
Quanto é o custo para desenvolver, os cursos estão em andamento, as horas dele que são eu vou chamar de ocioso, porque ele não está produzindo de fato, ele está aprendendo. Tudo isso eu já projeto dentro da plataforma para eu conseguir ter essa noção, porque eu preciso colocar ali, né? Sim, tudo isso você não vai ter uma noção, você vai ter uma precisão. Porque você vai conseguir saber quanto custou sua contratação. Você vai conseguir saber o tempo. A gente chama no mercado de RH e para os profissionais de RH, esse termo é comum, de time to fill. É o que a gente chama de SLA em algumas outras áreas, né? Que é tempo ali, né? De processamento. A gente chama de time to fill, que é o tempo de fechamento de vaga. E você converte isso em dinheiro. Porque o tempo de um profissional para fazer esse processo de seleção. Quanto que custou isso? Ótimo. Então, a gente também vai fazer isso com todos os outros subsistemas. Quanto custa para você fazer um onboard de um profissional? Quanto custa o kit de boas-vindas dele? Legal. Porque na hora que ele recebe o kit de boas-vindas, isso tem um custo. E que a gente entende, quando a gente fala de pessoas, é investimento. Mas já existem alguns estudos que falam que mais ou menos a pessoa demora aí 6 meses para estar trazendo uma rampagem para o negócio. Então, a pessoa permanecer 1 ano numa empresa, ela começa a trazer retorno para o negócio. É o LTV que a gente faz. É o LTV das Lifetime pessoas. value. E é interessante que o RH, gente, ele tem todas as ferramentas que a gente usa. O funil de vendas, a gente usa esse funil para vagas. Então, todo o processo que acontece nas outras áreas, a gente traz para o RH e a gente usa as mesmas ferramentas com o olhar de pessoas, que é completamente diferente. E quando a gente fala de olhar de pessoas, ele é completamente diferente porque ele não tem manual. As pessoas são singulares, né? E as organizações também, por isso que eu te falo desse estudo, e a gente tem também a questão da segurança da informação, e nem tudo a gente pode estar trazendo publicamente, e a gente tem que fazer por muita segmentação pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é o que nos norteia aí no mercado em geral, e principalmente aqui no Brasil, que ela vinha muito forte na Europa, e hoje a gente já fala da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente tem essa base de estudo tão aprofundada, e é tão bonito de se ver, que a gente consegue fazer cruzamentos que traz mais assertividade para a própria Solids, em termos de gestão de pessoas. Então, a gente é muito benchmarking para algumas organizações, sem citar o nome das organizações, porque a gente tem que preservar o sigilo, mas a gente pode compartilhar muito boas práticas, porque a gente tem dados. E a gente tem, não sei se você sabe, mas a gente tem um laboratório dentro da Solids. E como funciona? Esse laboratório é a nossa área de dados, chama Lab. Então, a gente chama de Solab, e é onde que tudo acontece. Antes do produto ir para o mercado também, ele é desenhado no laboratório. Ah, entendi. Então, vocês fazem teste de aplicação das... Sim, a gente faz grupo focal. Legal. É muito Eu não sei se é gostoso, informação gente. aberta ou não, mas isso é legal saber. O quanto vocês direcionam da receita para essa área? Porque é inovação, vocês estão investindo. Sim. Esse número é aberto, tipo é público ou não? Esse é um número estratégico, né? A gente não pode trazer, mas é algo assim, a nossa veia é inovação. Então, a gente faz lá uma divisão muito justa, mas a gente tem um olhar para inovação muito forte, porque não é só em RH. Né? Assim, a hora que eu olho para profissional que eu era 22 anos atrás, eu vejo o quanto mudou. Porque a vida muda. A tecnologia traz essa mudança muito forte para a gente. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação. Não tem como você estar numa empresa e você não respirar inovação. E o RH ele foi mais tardio, mas agora ele está numa boa frequência de aderência às ferramentas de inovação. E ele está sentindo o quanto ele postergou isso, de trazer ferramentas de tecnologia que trouxesse para ele a parte de People Analytics. Que ele quer ser convidado para sentar numa mesa de estratégia. Todo profissional de RH, se perguntar para ele qual que é o seu desejo, ele fala que está numa mesa de tomada de decisão. É o desejo dele. Ele pode não conseguir expressar isso, mas é o desejo dele. E para ele estar, ele precisa de dados. E ele precisa de desmistificar que ele é uma área subjetiva. Porque, gente, sem dados, a gente é subjetivo mesmo. Sim. E se a gente olhar no próprio mapa, e a gente tem lá que 41... Aliás, o mapa, nós vamos colocar o link. Esse estudo é público, né? Esse estudo é público. A gente vai colocar o link Na na descrição do vídeo do YouTube. Se você estiver no Spotify, depois você entra na nossa página do YouTube lá. Ótimo. Se a gente pegar, a hora que for... eu acho que vale a pena você estudar o mapa, porque ali tem muita informação bacana. Mas se a gente pegar aqui, 41,3% de participantes da pesquisa foram ali pequenas e médias empresas. A gente fala, assim, de até 49 colaboradores.
Assim, pequenas e pequenas até 49, e aí a gente vai falar de médias, então a gente tem até um público maior na hora que a gente fala da pequena 41, na hora que a gente fala da média, a gente tem um público maior ainda. E se você olhar que 30% dessas empresas somente têm acesso às ferramentas tecnológicas. Então a gente tem oportunidades enormes de trazer mais assertividade para essas empresas e mais produtividade para essas empresas e mais receita. Porque você colocando a pessoa certa no lugar certo, você tem o quê? Uma possibilidade de receita inúmera e você não sai do seu caixa que você não tem que fazer desligamento. Gente, é isso que todo empreendedor quer. Você sabe que eu tenho um mito também do que todo empreendedor quer, é uma máquina que faz tudo sozinho, não bota nenhum ser humano, né? Porque quando eu olho para a empresa... Agora eu vou provocar você, porque na verdade... Vai lá. Não, vamos ser sinceros. Eu escuto muito, tava ouvindo esses dias... Cara, nós viemos falando no carro isso. Né? Você falou assim, cara, como eu queria criar um produto que eu pudesse escalar esse cara sem depender de uma série de coisas. Esse é o desejo, porque gente dá trabalho lidar com pessoas, né? E aí, eu até somaria uma questão, eu não queria trazer agora, mas vamos trazer, porque... Mas assim, o RH no Brasil está pronto para ser uma área de influência no negócio? De tudo que você está me mostrando agora, e de tudo que a gente vê, eu digo, não. Mas não que é um não e acaba aqui. Potencial. Né? Potencial mercado para vocês, potencial mercado para a gente. Quando a gente olha, 70% das pequenas empresas não tem um plano, não tem uma arquitetura, uma trilha desenhada, a gente fala potencial para a gente. É saber quais são as ferramentas, né? Inclusive, casando com isso, você trouxe só para complementar com estudos, os principais desafios ali, você pensando os que tem conectado com dados, com análise de retorno de investimento, enfim, convencer a liderança, como usar números para embasar decisões, fazer gestão de informação, tudo mas isso, principais desafios. E aí vem com o gap que você falou. E aí vem, a Fer tocou no que eu queria te perguntar. Como é que eu convenço líderes a entender que isso aqui é fundamental? Porque, cara, se você responder essa pergunta pra mim, é a pergunta que eu sempre tô lá. A gente tá discutindo um monte de projetos com empresas. Me convence pra eu investir nisso, porque eu vou ficar engessado. Porque o RH que tá ouvindo tá assim, é isso aí. Me dá a resposta pro cara levar agora lá pro board da empresa dele. Eu falei agora há pouco, né, assim, de forma descontraída com vocês, que eu acredito em dados. E qualquer liderança vai acreditar em dados. Acreditar em dados... Sobre dados, não tem como você argumentar. Então, existe fundamento. Você não convence ninguém. Você desperta um desejo da pessoa de possuir aquilo porque ela vê o resultado. E ela vê, não porque você está falando e você é uma pessoa bacana ou legal, não. Porque ela vê cientificamente comprovado que existe resultado. Então, como mineiro, bem desconfiado, ainda pior. Porque os líderes mineiros, eles são mais desconfiados. Será? Então, na hora que você a gente está com mais de 24 mil clientes na nossa base. Então, a gente já impactou milhões de vidas que fizeram profile. A gente está num lugar em que a gente tem os dados que a gente pode ofertar e que mostra para a pessoa, seja o segmento dela qual for, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, em qual momento de maturidade que ela está para colocar cada módulo, o que vem dado retorno em cada momento que se aplica. Então, na hora que você traz isso para a liderança e fala com a liderança o seguinte, você implantar, por exemplo, um módulo de avaliação de desempenho no seu negócio, você reduz a subjetividade, você reduz as saídas voluntárias da sua empresa, você aumenta o seu ENPS, você aumenta o resultado da pesquisa de clima e você aumenta o seu employer brand, o seu interesse de permanecer no negócio, na sua marca empregadora. E ela fala assim, nossa, vamos transformar isso em dinheiro? Vamos, a gente consegue te ajudar a transformar isso em dinheiro. E quanto que isso traz para você de retorno? Comecei a interessar. Então, eu comecei a interessar também, porque eu não vou mais ser aquele líder que eu vou promover uma pessoa dentro do time e não vou promover a outra pessoa, e aquela pessoa vai ter uma baixa no rendimento dela, aquela que não foi promovida, porque ela não tem clareza dos critérios objetivos que estão sendo feitos. E ela não tem essa inteligência que ela possa visualizar ali o plano de desenvolvimento individual que foi traçado para ela, que está no sistema, que ela vê pelo aplicativo dela, que ela vê com fácil acesso, porque você fez uma parte de gestão de desenvolvimento para ela. Que os líderes estão aqui para desenvolver pessoas, gente. Se a gente pensar assim, eu demito o time ou eu demito o líder?
na hora que a empresa está passando por Eu dificuldade. penso no futebol, demite o líder. Primeiro que enrola é o técnico. Os caras falam, não tá dando certo. Os caras vão e cortam a cabeça do cara. Então, e tem que demitir o técnico mesmo, sabe por quê? Se o técnico permitiu contratar a Távira, que é perna de pau, e faz gol contra, ué, se a Távira permitiu, se o técnico permitiu contratar a Fernanda, que não está num bom rendimento, você tem que demitir o técnico mesmo. Então, a gente tem que demitir a liderança frente a isso. Mas a gente não precisa demitir ninguém, chegar nesse momento de demitir. Porque se a gente tem os dados, a gente consegue antever a situação. Então, a gente precisa sair desse espaço de pensar assim, eu vou demitir, eu vou desenvolver, eu vou colocar a pessoa certa no lugar certo. Cara, inclusive o líder. Porque se tem uma coisa que tá rolando muito legal com a gente na carreira, além da gente fazer todo o mapeamento lá com a Solids, a gente está tendo mentorias individuais com uma consultora que conhece o método de vocês, então ela está acompanhando a gente, a liderança especificamente, sabe? E está sendo um trabalho sensacional. Eu gosto disso, né, de terapia. A gente já trouxe aqui muitos terapeutas, gente que gosta dessa parada também pra... E o que eu achei interessante, você ter um líder que também não está na posição adequada, você consegue já mapear. Você fala, pô, esse cara não está com perfil. E aí, vamos investir tempo para desenvolvê-lo ou vamos realocar? Vamos colocar ele dentro da posição que ele gosta de jogar. Pô, eu coloquei o cara para jogar na meia direita do meu... Cara, mas ele não tá funcionando bem. Porque ele sempre foi um cara que jogou mais recuado, ele não sabe armar a jogada. Então eu vou demitir esse cara ou eu trago ele para trás um pouquinho? Né? Essa condição que eu acho sensacional, porque se antever é isso. Você promoveu um cara que era um excelente especialista, um técnico do caramba para liderar um time e ferrou. Ferrou com o cara e agora? Manda embora? Ou se, né? Então, todo tempo você consegue ser mais ativo, né? Você não é reativo. Tipo, chegou o cara e falou, tô pedindo a conta porque eu não quero mais. Mas peraí! Você já sabe que ele pode fazer isso. Exatamente. Sim. Você sabe que eu tô lendo um livro que chama Pay Matters, do David Weaver. E uma das primeiras frases do livro é assim, para a perspectiva da liderança, pagamento é uma coisa mais importante do mundo nos negócios. Porque pagamento significa custo. Então, assim, se o pagamento que está conectado com pessoas, com desenvolvimento, com todo, né, a questão do negócio, é uma coisa que chama a atenção do líder por questão de custo, então a gente já tem um caminho, já tem onde é o calcanhar de Aquiles. Chama-se bolso. Então, assim, se você está numa situação aí que você não consegue ser ouvido, então você já sabe que qualquer liderança tem o calcanhar de Aquiles no custo. Então E aí não é uma competição, né? Não é um cabo de guerra. O RH não tem que vencer o cabo de guerra. Na verdade, a liderança tem que encontrar no RH uma base de informação, um parceiro para lidar com questões ali de desenvolvimento de pessoas, um parceiro, não é um cabo de guerra. Então, não vou convencer para provar que eu tô certo e é uma parceria, certo? Qual que é o órgão mais sensível do corpo? O bolso. Eu não conheço outro. Você mexeu no bolso, né? Assim, você tem todos os elementos para tomada de decisão. Então, o órgão mais sensível do corpo é o bolso. Isso é muito legal conseguir trazer esse ponto, sabe? Parênteses nessa conversa, que perguntas continuam. A Fer tem um calhamaço, as anotações do Kindle dela estão aqui. Estão enormes, tá né? tudo. Mas antes disso... Eu vou abrir no mapa aqui também pra gente acompanhando aqui, ó. Porque eu vou fazer perguntas que eu quero que você use dados do mapa. Ótimo. O mapa, pra você que tá ouvindo a gente vai colocar o link do estudo deles nesse episódio também, tá? Não dá pra colocar como card, mas tá nas informações. Se você já está cadastrado com a gente para receber newsletter da carreira, você pode receber no seu e-mail, porque no e-mail de divulgação do quinto, anota aí. A gente já vai colocar no e-mail de divulgação desse episódio. Mas vamos lá, Távira, você nasceu em BH? Nasci em BH. Minha família é do interior, então eu tenho esse pezinho no interior. Pezinho. A Avenida Amazonas é muito famosa, ninguém fala o A ali do Amazonas. Ela lá em Avenida Grande, né? Pô. Meu, é sensacional, gostei demais de BH. Eu fui 3 vezes pra lá. Que cidade, cara. BH pega as pessoas pela boca, né? Porque a comida é muito boa. Meu, já que não tem mar, vamos pro bar. Mas você falou que tem mais coisa além do bar. Tem cachoeira, e cada cachoeira bonita. Então, assim, precisamos conhecer. Vai lá que você vai energizar. Vai pra Serra do Cipó e você vai falar, gente, eu vou morar aqui. Decidi que aqui que é meu lugar, eu me encontrei. Serra do Cipó. Aquelas. Coloca aí pra você ver já, coloca as fotinhas. Já coloca a Serra do Cipó e vê as possibilidades que a gente tem lá. A Solids está em Minas? A Solids está em BH, na Tomé de Souza, 845, no coração da Savassi. Tudo acontece ali. Os bares são na Savassi. Os bares são na Savassi. Pois eu lembro desse bar, eu nunca vou esquecer desse bar. Gente, a Solids, ela é tão fora da curva. Vocês sabiam que a gente fez um carnaval esse ano? Gente, bloquinho? A gente foi o primeiro bloco de RH
No carnaval. Ah, a gente para. fechou a rua, literalmente. Peraí, mas o RH, não só da Sólidos, vocês colocaram os clientes de vocês? Colocamos cliente, gente que não era de RH também. Todo mundo passava na rua, a gente fechou a rua, o quarteirão inteiro, a rua de fora a fora. Que legal, E era, cara. passa lá no RH, me chama que eu vou. Que top, meu. E teve até legal. musiquinha. Teve premiação pra melhor música, e cantamos a música, e fomos pra rua, e fomos na chuva. Que legal, meu. Que legal. Viu? Ó, Serra do Esse Cipó é epi- bonito mesmo, hein, rapaz? Olha isso aqui. Nossa, que isso, cara. E os caras ficam pagando pau, às vezes, pra um lugar na gringa. Olha isso. Não, vá, gente, vá. Sugestão Távira, tá? Não tô ganhando nada pra divulgar a Serra do Cipó, não, mas é maravilhoso. Que top, cara. Bom, é uma cidade muito 10. E aí, como que você começa? Você sempre ficou nessa região ou você foi morar em alguns outros lugares? Como que é Eu já morei em São Paulo e já morei no Rio. Aham. Mas é BH que... O coração tá em BH. O coração é mineiro. Tem uma música que fala disso, né? Que é a música... Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. É. Em Sete Lagoas, né? Que ela nasceu, né? É verdade. Que é a região ali cerca, muito pertinho. Pertinho. Legal. Pertinho. Pertinho de Mineiro. Tem que ter cuidado com o mineiro. Porque Que quando o o mineiro pertinho fala de que é Mineiro. ali, você É. pode preparar pra você andar 4 ali. quilômetros. É. Se você chegou no mineiro e ele fala assim, É é logo ali, Logo ali. ó, logo ali, cuidado. Meus pais são mineiros. Então você já sabe bem. Né? Mas você sabe que eles são mineiros e apesar de meu pai ser um mineiro, minha mãe sempre foi a mineirinha que desconfiada. Sempre ela falou, isso se chama empatia, Emerson. Que é a condição de você ficar quietinho, entendendo o outro, se colocando pra sacar qual é que é a do outro. Meu pai já nunca foi esse cara. Meu pai já do norte de Minas, divisa com a Bahia, ele já pegou mais do lado de cima do que do mineiro, né? Então meu pai já é um cara mais que não se preocupa tanto. Mas minha mãe sempre falou esse lance da empatia, esse jeitinho no mineiro é um jeitinho muito de analisar. E se a gente para pra pensar, essa é uma habilidade muito importante pra gente, entendeu? A gente tá conversando aqui agora, estamos fazendo análises um do outro, você concorda? A gente tá Em conversando... 3 segundos a gente já se mapeou. Você já sabe o meu mapeou. perfil? Aquelas... Ó, a gente já sabe o Bom, perfil. depois você vai ter que chutar aqui os nossos perfis pra ver se a gente continua com a Solids ou não. Vocês vão ter que adivinhar, vocês vão ter que adivinhar meu perfil. Não, hein? aí... Nossa, calma, eu não veja sou bem. bom nisso. Eu sou... Pra ver Ó. se vocês fizeram direitinho o curso do Profile. Então. Cara, mas vamos lá então. Já que você falou isso, é muito difícil isso, porque não é um negócio assim que você olha e você tira conclusões, né? Mas você gosta muito de dados, você sabia os 41, tanto por cento. Isso me diz alguma coisa. Não que o Diz. executor não vai saber. Porque quando eu quero convencer alguém, eu às vezes tenho alguns números na cabeça porque eu sei que aquilo é chave. Mas não porque eu amo o número, é porque eu preciso dele. Agora, você disse que mergulhou também nesse estudo, na interpretação dos dados. Isso tem um pouco do analista. Sim. Acertei. Ó, você começou, você descobriu um pedaço do meu perfil. Então, Mas eu olha lá, acho também vamos que lá. ela Um é pedaço. comunicadora. Ih, Não, é? Não, Sério? você sabe, agora eu vou dizer onde Mineira, não. comunicadora. Não, mas você sabe, agora eu vou continuar na análise. ó. Vai. Eu não sei, mas no olhar da Távira, ela fala muito bem, ela desenvolveu essa habilidade, mas eu não sei se é nativo dela. não é, gente. Ah, não tem é. Sabe, verdade, o olhar, tem isso. sabe, é um negócio assim, eu não sei explicar. Não é. Vou Quando eu confessar pra peguei- vocês. Peguei pra cumprimentar você lá fora, eu cumprimentei você, mais tímida, e ali eu já faço uma leitura que talvez o comunicador não seja tão forte. É isso aí, ele tá ficando bom. Tá ficando bom. Você tá ficando bom. Carmita, Balk, um abraço, são vocês que estão me instruindo muito bem. Elas têm que assistir esse episódio, aliás. Bom, ó, tem um analista, um pedacinho dela. Aí vamos lá, você gosta de gente, cara? Porque assim, o planejador teria esse pouco, mas eu não sei essa combinação. Agora começa a entrar nas coisas que eu não sabia dizer. O analista com o planejador, eu sei que tem. Mas eu acho que por você ser uma CHRO, você teve que se desenvolver nessa parte do executor, porque você lidera, você tem que botar muita coisa na mesa, você tem que dizer não pra muita gente, e aí então é um executor com analista. Assim. E eu falo não rindo. É, Meu time fala isso. Ai, Távora, desenvolve na gente essa habilidade de falar não. Assim, não. O executor é necessário, né? Principalmente numa empresa inovadora, né? Eu acho que assim, não teria um perfil de CHRO se não fosse uma pessoa executora. Porque você tem que botar para fazer, botar para acontecer e você tem que... você não pode ter medo de errar. O executor é isso, né? O executor é aquele que ele é corajoso para errar, ele é cara de pau. Ele erra, mas ele não tá nem aí. Ele vai, erra e faz de novo e faz de outro jeito até que ele acerte.
Então, eu tenho um pouquinho desse perfil também, ó. Você tá indo bem, hein? Tá parecendo uma bruxaria. Você tem todos, né? O lance da Sólides, que é legal... Você tem todos. Mas você está o meu agora... dominante, né? Você Dominante. tem o dominante, aquele perfil dominante. Mas o e seu, qual é o seu dominante? Eu vou contar uma coisa pra vocês, que não é fácil acertar meu perfil, não, porque eu tenho 3. Meu perfil é triplo. Tem. Então, eu acho que você tem o planejador também, cara. Tenho, você acredita? Então. Tem Por isso que eu também. falei de pessoas. Lembra que eu falei? Porque quem fala não sorrindo é o planejador, porque ele não quer, sabe? Ele tem a preocupação de dar o feedback, mas não ser uma porrada no estômago que o executor daria sem... Ele quer falar, mas ao mesmo tempo ele quer ainda se sentir amado, útil. Não tem uma parada assim, né? Tem. O planejador, ele calcula milimetricamente, assim. A vida dele tá em planilha. Eu sei, eu tenho um em casa. Ele já comprou as passagens da viagem que ele vai fazer nas férias. A gente tem um crer, Kanban, cara. a gente tem um Kanban na parede da cozinha. É isso aí. Então, meu perfil é triplo, é um perfil mais. É um Pokémon raro. Eu brinquei com a Bal. É um perfil raro. Eu falei, perfil tem uns raro. Pokémon raros. Ela falou, tem. Quando você chama Távira, né, e tem um perfil triplo, eu falo que é mais complexo. Pô, que maneiro isso, né? Eu tô gostando muito dessa parada porque tem me ajudado em... Por exemplo, a Feira eu só saio na porrada com ela. Já sabendo do perfil dela, não tem mais essa de passar Já muita mão na passou a cabeça. parte. Acabou, né? Acabou. Você sabe que você pode ir rasgado com ela. Posso, Porque ela tem um mas eu sei executor que ela se ofende elevado, ainda. ela tem um executor Apesar de elevado. ter, eu acho que é uma ou outra palavrinha ali, ela deve ter... O meu perfil, gente... Olha o sorrisinho, olha o sorrisinho. Falar o quê? O meu perfil está, né? A gente não é, né? Aquilo que eu falei, né? Um mapeamento comportamental, você está... Isso é o mais gostoso, né? Que você tem possibilidade de você ser o que você quiser. Então, meu perfil está como executor, analista, planejador. Você acertou. Parabéns. Cara, obrigado. Acertou, miserável. Olha aqui, já tô construindo mais um passo. Carmita, Balk, qualquer coisa, tamo junto. Valeu. Ó, qualquer coisa, temos vagas, hein, gente? E se é uma coisa que a gente tem, é vagas, hein? Tô com mais de 30 vagas abertas e eu preciso fechar meu time to fill. Ó, então, vamos lá. Eu quero que a gente vai continuar a conversa para facilitar um pouco para você mais, porque a gente stalkeou muito você também, então acho que começa a ajudar, facilitar um pouco a gente achar essas respostas, tá? Então, pronto. Mas a nossa você vai ter que ir lendo depois e vai dizer. Mas uma dica muito importante, temos perfis praticamente semelhantes. A área é engraçado, né? Que quando fez a área... Tá A gente parece assim nesse ponto e... Então se adivinhar um, meio que você vai quase adivinhar o outro ali, sabe? Olha Mas- só. É. Eu tô na Berlinda, hein? Não, e foi Tá. curioso que a Porque assim, é valendo o contrato, né? Você entendeu? As lideranças da área são parecidas, né? Então, É. tipo, foi muito engraçado descobrir isso, assim. Que realmente é uma coisa que você faz a análise e coincide muito com... Então, você fala, cara, funciona mesmo. É. Porque já, se acontece no real, foi uma leitura que e realmente... estrategicamente faz sentido também para o negócio, os perfis nos lugares que estão, então... A gente tem estudos que a maioria das lideranças hoje, né, dentro desses nossos 24 mil clientes, tem um perfil de dominância executor comunicador. Uhum. E eu vou fazer uma pergunta pra você nessa linha, inclusive. Mas antes disso, até falar um negócio aqui. O Flávio, você tá aqui com a gente. Vem dar um oi aqui, ó. Os caras, você tá escondidinho aí, mas pode dar um oi aqui, ó. Vem aqui nessa câmera aqui com a gente, ó. Aí, ó. Aqui, ó, ali, ó. O Flávio, cara, tá acompanhando esse negócio, fazendo stories ali. E eu quero fazer um desafio. Porque se você fez uma marchinha de carnaval, o vídeo mais visto que a gente tem no nosso canal é um vídeo que fala da metodologia DISC. Eu acho que tem uns 140 mil views. É um vídeo que, meu, Uau! todo dia... Sim, são os bonequinhos. Todo dia chega a comentar. É um negócio que a gente pegar fez o número uma... atualizado. Pega o número atualizado. A gente fez uma forma de Animação. Animação, exatamente. E a gente conta um pouquinho dos perfis usando mas lá atrás. A gente nunca quis tirar do ar, porque a gente falou, a gente não trabalha com isso diretamente, mas... Teve um apego, né? 140 mil, dá um apego, né? E é legal, porque traz gente pro canal. Então vamos fazer esse episódio longe também. Eu não sei, Flávio, qual que é a ideia de divulgação de vocês, mas vamos fazer uma... Porque a gente já faz a divulgação do lado de cá, mas como vocês conhecem tanta gente de RH, vamos mandar longe pra ver se bate esse negócio do... Vamos embora. 115.710 visualizações e o comentário que eu bati o olho aqui, o único vídeo que eu vi em minha empresa que foi didático. Moleque! Cara, é muito legal. Depois vale vocês darem uma olhadinha, porque o vídeo funciona e o YouTube entrega, né? Porque é fácil de entender, né? Mas é uma metodologia. É legal a gente falar, o Profile, o que ele trouxe pra mim de uma coisa assim, que eu vou dizer, sensacional. Foi mapear o time que tá comigo. Ótimo.
isso foi um negócio, pra questão de feedback principalmente, porque eu já fui grosseiro. Só que o ser grosseiro não é porque eu sou mal, mas é porque determinado perfil não aceitava, não cabia bem o jeito que eu falei pra acertar as coisas, entendeu? Eu sou grosseiro com a Fer, mas ela entende. Mas com outra pessoa, grosseiro... é direto, né? Direto. Vamos traduzir que o executor ele não é grosseiro, gente. Exato. O executor ele é direto, ele é objetivo. E eu quis usar essa palavra pra impactar mesmo, mas é exatamente isso. Vai ser corte. Eu sou grosseiro com a Fer porque vai virar corte. Daí os caras vão me processar, ela usa isso no tribunal e fala, o cara falou só que é esse grosseiro. Pedacinho aí. Só esse pedacinho. Faz um short, né? Então, isso foi um negócio que, cara, pra mim tá sendo sensacional. Porque em cada aproximação, eu já tô fazendo essa leitura e do tipo, cara, aqui eu vou assim. Apesar, às vezes, eu acho que a gente tem que ter uma transformação como ser humano, e isso acontece, e a gente muda mesmo, e esse resultado, ele pode mudar, né? Mas, assim, pro momento que eu quero, pros resultados, pro lugar que a gente precisa chegar, cara, tem que ser muito assertivo, E você né? falou do lado liderança, então eu vou falar também do lado daí de uma pessoa que participa do time, que contribui. Então, serviu muito pra mim, do tipo, eu consigo entender o meu papel. Então, antes era muito assim... a sua descrição de cargo, o seu papel, o que é esperado, era sempre muito vinha de fora para dentro. Então, assim, do ambiente para Fernanda. E quando eu fiz essa análise, foi muito assim, o que a Fernanda devolve para isso, para esse papel de cargo, para essa descrição, para esse momento que é a empresa. Então, como que eu posso entregar e desenvolver habilidades também para ajudar o ciclo, né? Aquela questão do ciclo. Então, não é só para eu crescer, passar júnior, pleno, aquela ilusão linear que a gente tem, né? Porque não tem espaço para todo mundo na cadeira do presidente. Então, a gente tem que se desenvolver em ciclos, e sendo onde a gente, na posição que a gente esteja. E eu consegui entender isso. Como que eu agora, para um desenvolvimento individual e um desenvolvimento em carreira, como que eu devolvo isso para a posição que eu tô? O que eu tenho de ponto forte? O que eu posso melhorar? É um presente, né, gente? Foi um presente. O mapeamento comportamental é um presente. Quem ganha um mapeamento comportamental ganha um presente. Assim, você ter a possibilidade de você se autoconhecer e entender por que quando eu falo para você como líder, assim, eu duvido que você vai tirar sua habilitação. E você trava, ou eu falo, eu duvido que você vai tirar a sua habilitação. Você tira essa habilitação em um mês. O que tem por trás disso, né? O que tem por trás da sua estrutura, né? Que te move a acreditar ou não acreditar, a travar. Né? E cada um é cada um. E isso é tão interessante, porque quando o gestor tem isso na mão, ele tem assertividade para dar os feedbacks. Ele tem assertividade. Eu não gosto muito da palavra feedback. Porque se eu pegar a terminologia na tradução, ela é falar para trás. Né? A gente fala muito de feed forward, mas eu acho essa palavra difícil também. Eu gosto muito de falar de diálogo de carreiras. Eu falo que quando o gestor... E eu gosto de português, pô. Por que botar inglês em tudo? Eu gosto. E aí, quando você senta para você falar sobre a sua carreira, é um diálogo de carreira. Opa, já me interessei, né? Porque carreira é um nome que me interessa. E diálogo quer dizer que eu vou participar. Tá aberto, né? Olha só, eu gosto muito desse termo diálogo de carreiras. Ele faz muita parte da minha trajetória profissional. Eu uso ele muito, sabe? Diálogo de carreira. Eu gostei disso também, viu? Faço bastante isso vamos compartilhar essa nova... Cara, vamos botar o nome desse episódio. Diálogos de carreira. Cara, pô, vamos fazer um episódio assim. E você sabe que a questão que a gente falou dos dados, materializado agora nesse exemplo aqui que a gente citou da carreira, né? Que aplicou o mapeamento de perfil comportamental. O Emer teve dados agora, embasamento, para os feedbacks que ele ouvia, que podiam ser... para os diálogos que ele tinha, que podia ser muito subjetivo, do tipo... Emer, você é muito exigente, ou você não é sensível, ou você... E que ele podia encarar como algo subjetivo, do tipo... Mas isso é a leitura que a Fer tá fazendo de mim, que o fulano tá fazendo de mim. Não é quem eu sou. Isso era subjetivo, certo? Aí agora você dá um mapeamento para ele e diz assim... Pode ser que o seu perfil combinado com esse perfil, a pessoa tenha essa percepção de você. E aí o lance, a mágica do negócio é que assim, como você, como líder, desenvolve pessoas com perfis que não são iguais ao seu. Como que você daria um feedback para ele, Fernanda? Agora. Vamos lá. Você é maravilhoso. Aquelas... Não, Puxa saco do caramba. A minha leitura. Vamos lá, você não vai dar mais feedback, você vai falar de diálogo de carreira. Diálogos de Fala carreira. sobre algo que eu te falei que você não gostou. Que vem agora na sua cabeça. O caso real, vai. Vamos lá, você começa falando pra ele... Eu acho que o Emer ele é muito direto, muito prático, muito grosseiro. Mentira, muito direto no sentido assim, ele sabe onde quer chegar. Nem sempre ele compartilha todas as informações que ele tem, e eu acho que não compartilhar todas as informações que ele tem pertence ao papel estratégico dele, mas às vezes isso deixa as pessoas meio que num ponto cego. Do tipo, eu não entendi por que desse não, eu não entendi porque
a minha ideia não foi pra frente, eu não entendi. Porque ele tem uma visão macro. E aí eu acho que, tipo, a distância, às vezes, de cascatear essa informação e, às vezes, o cuidado que ele tem de não fazer isso pra não, enfim, não atropelar, né, tudo que já caminha. Eu acho que isso gera não uma barreira, mas eu acho que as pessoas travam um pouco, sabe? Tudo que você devolve, assim, do diálogo, né? De feedback, o famoso feedback, mas eu acho que isso, assim. Então, o seu não, às vezes é muito direto, o seu não, vamos focar nisso, foca nisso. Acho que você não devia estar fazendo isso, tem que fazer isso. Às vezes, quando as pessoas não têm a big picture, pode parecer muito que o Emerson não vai com a minha cara, o Emerson não gostou de mim, o Emerson não... E não é isso. Percentual de executor altíssimo, esse perfil. Sim. Agora, posso dar uma contribuição? Pode. Então, vamos lá. Você deu um feedback pro Emerson, né? E você falou Emer. Então, vamos... Emer, eu gosto do meu nome assim, vamos o pessoal lá, de lá mas de vamos cima lá, falando. o Emerson, vamos profissionalizar e você vai falar assim, agora eu sou a Fernanda, hein? Vou fazer o papel da Fernanda, que dificuldade. Mas vamos lá, Emerson, a gente percebe no seu processo de fazer gestão, ele não é. Você usou a palavra você é. Se ele é, ele não pode ser outra coisa. Olha que interessante. Então, é um feedback para dar resultado, ele não é, ele está. Então, Emerson, a gente percebe que na hora que você vai fazer o seu processo de gestão, você, às vezes, atropela na condução, na comunicação, e você não traz os porquês. E, às vezes, a gente não se engaja. Então, vamos combinar que da próxima vez que você passar a tarefa, você traga para a gente com mais clareza os porquês. Olha só, você já falou o que dói e você já apresentou para ele sugestão. Uma solução. É isso que é o conceito de feed forward. E é isso que eu falo, que eu trago para o diálogo de carreiras, que é proposições, porque senão fica no feedback, fica só no passado. Sabe aquele dia que você falou comigo e eu não entendi nada? Não vai ter resolução, gente. Você quer fazer as coisas diferentes? Traga sugestões. Então, não adianta a gente ter iniciativa e não ter acabativa. Então, Emerson, que tal você pensar numa gestão em que você contribua conosco os porquês? Olha, eu tô dando sugestão para ele. Mas você sabe o que é legal nos nossos bate-bolas, assim? A Fer tá numa missão nova esse ano. Assim, nova no sentido de... A cadeira é mais pesada, assim, ela tem que tomar algumas decisões importantes. E nós tivemos uma conversa ontem, recente, você dividiu um problema comigo. E eu falei alguma coisa e ela perguntou por quê pra mim. Do tipo, do porquê que eu dei a resposta. Então, de certa forma, essa é a liberdade, entende? Porque agora você colocou ela numa situação muito formal de me dar um feedback. Mas quando mas a gente... aí foi assim, um tira queima-roupa, né? E a intimidade. Agora, assim, uma empresa crescendo, muita gente nova chegando, às vezes isso pode dar uma ideia de, putz, não tem processo. Mas, na verdade, tem processo. Só que tá muito dentro da big picture, né? E aí a pessoa fica um pouco... Mas eu acho que é também construção. A liderança não dá para ser uma liderança fria, né? Então, assim, o Emerson faz esforços contínuos de se aproximar das pessoas. E isso é importante, de saber quem a pessoa é, como ela tá, o que ela tá passando no momento de vida dela. Pra não fazer um julgamento dela, né? Pra não fazer um julgamento também de uma atitude ou de uma resposta também solto, né? Isso vale pra todo mundo, até o time te conhecer também, porque a gente abriu isso pro time. Todo mundo tem que ver o perfil de todo mundo, isso gente. Aí. Compartilha. E rolou essa parada com a gente, foi bem legal mesmo. Todo mundo viu o que todo mundo é, sabe? E você sabe que tem uma coisa que é muito interessante, porque são adaptações. Eu tenho um menino de 8 anos. Eu tenho de 9, nós estamos para aí. Ah lá. E aí, quando você pega uma criança assim, tem coisas que eu digo pro meu filho, cara, você não vai fazer essa parada. Já disse pra você fazer. Por que é que eu não vou fazer? Eu falei, porque você não tem discernimento pra entender meu não. E eu já fui claro, assim, em algumas coisas, sabe? Tem coisas que você fala assim, cara, pai, por que isso? Não sei o quê. Eu falei, cara, eu já tentei te explicar. Só que você ainda acha que não consegue compreender a magnitude do problema que você tá querendo se envolver. Então, por hora, eu preciso que você seja obediente. Mas eu vou te ensinar. Tá ligado? Eu sou assim com o meu moleque. A Fer sabe que eu tenho uns papos meio cabeça com ele e às vezes ele sai boiando. Mas assim, eu entendo no trabalho também. Então eu tento ser um... Isso é uma luta, porque às vezes você quer ser rápido na coisa. Você tá dentro de alguma... E eu sei que é ruim. É o executor falando, gente. O executor, ele grita. Sim. Porque o engajamento, eu concordo absolutamente. Não adianta, nós estamos todo mundo pra lá. Mas se não tá muito claro, o cara não tá junto, cara. Não tá, ele precisa saber. O porquê. Eu sei, isso é muito real. Isso o feedback não. A leitura do mapeamento que a gente fez coincidiu muito com algumas
alguns comentários que eu ouvi da minha vida particular sobre o jeito com que eu agia em situações diferentes. Então, o jeito como eu agia sentada numa mesa, conversando e brincando, não sei o quê. Ou quando me davam uma tarefa, você tem que fazer isso. E aí diziam, mas você muda do nada, assim, você é muito direto. De repente você tá dando risada, daqui a pouco você fala, não, ó, seguinte, então, você vai fazer isso e... E aí, quando falaram aquilo pra mim, antes de eu receber o resultado da Solids, foi, tipo, muito assim, meu Deus... Eu não percebi. Tipo assim, como assim eu fiz isso e não percebi? Quando eu vi o resultado, e aí eu li todas as páginas e tal, eu falei, meu, é isso. Você leu aquelas 50 páginas? Li. Não dá 50 não, para. Não é 50 Você não leu? Dá. Não, eu li tudo, mas eu não tava ali, porque o meu era o link da web. Então eu não sei se não contava como páginas. Não, mas mas maravilhoso páginas, o material que você vai lendo, você vai se vendo ali. E foi muito importante pra mim. Porque foi conectando e dizendo assim, cara, não, é modular. Não é que eu sou de um jeito ruim, não, é modular. É aprender quando eu sou o quê e como eu equilibro os perfis e como eu faço, eu me extraio o melhor deles, né? Sabe o que é legal? Acho que ela ali, não sei qual página, talvez a 4, a 5, agora eu já não sei. Fico até com medo de falar e não ser nessa, né? Mas tem umas páginas depois que passa aquela porcentagem de cada perfil, né? Uhum. Perfil de executor, perfil de comunicador, perfil de planejador e perfil de analista, que ela fala o ponto positivo e o ponto negativo de cada perfil. E ela fala a porcentagem que você tem também do que é negativo e positivo. Que todo Isso eu achei muito maneiro. Tem as porcentagens do que é positivo e negativo. E você sabe que é bom porque dá um direcionamento, porque geralmente você faz uma análise, você vai, sei lá, te dá um panorama, você olha e fala, você é assim. E a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi, tá, mas e agora? E aí, quando você vai lendo o relatório, você vai vendo que ele vai te apresentando caminhos para você desenvolver aquilo que te falta, ou aquilo que tá, né? Então, que é um plano de ação. Não é um mapeamento por si só. Ele te dá um plano de ação, né? Esse plano de ação eu curti. Eu acho que isso foi a diferença dos métodos, desde que eu conheci o DISC lá. E foi quando eu vi, por exemplo, é que agora eu vou cantar a letra pra você. Você vai ter que dizer, mas se eu cantar a letra do que eu escolhi, no final do ano passado, na terapia, a minha terapeuta, ela trabalhou alguns pontos. Eu falei, onde a gente tá, né? Eu tenho um trabalho de onde eu quero chegar, algumas coisas, objetivos que eu tenho na vida e tal. E ela falou assim, cara, vou dizer pra você, pronto, vai acabar. Você se expõe demais por conta parte do teu perfil, né? Não usando as palavras, mas agora eu vou usar do perfil. Tem um pouquinho de comunicador aí, falando, hein? Só gritando, um pouquinho, hein? Né? Gritando, hein? Só um pouquinho. E aí, essa parte foi, você precisa ter carta na manga, né? Você tem que guardar, você sabe por que você se expõe. E aí, quando saiu o relatório, eu tinha esse drive dela, essa direção já, e eu tô trabalhando em cima disso já. E aí, quando eu fiz o relatório, qual é a palavra, qual foi a ação que eu escolhi referente ao lado negativo do meu perfil? Falante. Segura. Segura. Sabe, dá aquela respirada, não fala, né? Então eu falei, isso é muito importante, assim, né? Então, eu achei muito legal, por quê? Porque traduziu uma parada que eu já estava trabalhando com a terapeuta, mas que apareceu, e aí, coincidentemente, ela perguntou. Eu falei, não é muita coincidência? Ela falou assim, coincidência ou você acha que você preencheu esse material se autoconhecendo melhor? Olha que legal. E aí eu falei, é verdade. Porque cada palavra, eu entendi o significado que eu queria transmitir, então, obviamente, o resultado aparece. Né? E aí isso acontece, Emerson, quando o executor ele casa com o comunicador, né? Esse casamento aí é perfeito, então acontece essas coisas. Nossa, aí que você tá falando. Peraí que meu comunicador não ouviu direito. Eu gostei da parte do final do perfil, não lembro mais nada. Então, casa, é assim, porque às vezes um perfil executor que tem como segundo perfil planejador, perfil dominante executor, mas a segunda porcentagem, então até isso é legal. Uhum. Porque não tem executor igual o outro executor. Uhum. Então, assim, olha o meu perfil, eu sou executora, planejadora, analista, com as porcentagens bem balanceadas. Então, é muito diferente de você ter um executor comunicador, ele é completamente diferente na maneira de gestão do que eu. Uhum. Então, assim, a singularidade das pessoas, e isso que eu acho bacana também, eu acho que essa junção de 8 metodologias no Profile, ela traz essa possibilidade de você ver mais, muito mais do que só aquela dominância, do que só aquela influência, que é o comunicador, é o influente, né? Uhum. E o dominante é o executor ali. Então, você vê muito mais do que só essa taxação. Porque eu gosto muito de brincar o seguinte, a hora que eu brinco com as palavras do e está no feedback aqui. Porque se você coloca num potinho na sua casa, café, escrito café, entra nele feijão. Um dia você vai colocar feijão ali dentro?
só entra café. Então, quando a gente coloca a palavra você não dá a possibilidade da palavra está. E está, um dia ele pode estar feijão, outro dia ele pode estar café. Só que o ele fecha muito. Então, você saber que o seu perfil ele pode sofrer alterações, e eu vejo isso acontecendo, gente. Como eu falei para vocês, eu tenho os dados lá e a gente está acompanhando, e a gente está fazendo estudos, e a gente tem um laboratório acontecendo. Na nossa própria área de RH é um laboratório. Então, o que eu estou vendo lá? Uma pessoa que entrou comunicador puro, e hoje ela é executor comunicador. Ela migrou o perfil. É tão bonito de ver. Ela está nesse perfil, né? Ela é isso, porque ela está isso hoje. Daqui a pouco ela pode ser planejador executor. E é tão bacana, porque você que vai falando o grau de maturidade que você quer alcançar e o grau de desafio que você quer alcançar. E esse grau de desafio faz você fazer uma mudança no perfil. E não muda a sua personalidade. Sua personalidade está lá, porque ele é um perfil comportamental. Muda o seu comportamento, você vai ter estruturalmente, aí eu falo na cadeira aqui de psicóloga, tá, gente, que sou de formação. A sua estrutura de personalidade, ela não altera, é igual a sua impressão digital, mas os comportamentos que você vai escolher para lidar com a sua estrutura é seu livre-arbítrio. É você que vai escolher. E o seu meio, o seu ambiente, e tem um teórico que fala muito isso pra gente, que é o Vygotsky, né? Que os pedagogos gostam muito dele. Ele fala que o seu meio influencia na sua resposta. Olha que interessante. Então, gente, a gente tem coisa para fazer podcast que é uma coisa absurda de teoria. Não, esse tema é muito maneiro, cara. Sim. Eu concordo na influência do meio, porque você precisa se adaptar para socializar. Entende? Você começa a ver como a banda toca ali, de repente você entra numa empresa, por isso você não se sente tão bem, porque aquilo tá muito avesso a quem você é. E aí cabe a você decidir se quer ou não continuar daquele jeito, né? Porque o ambiente com certeza determina. E essa diferenciação do ou está é importante também do lado da gestão, quando a pessoa tem a gestão de carreiras, olhar para as pessoas não como um monte de mas como um monte de está, as pessoas não são descartáveis, né? Então, assim, se eu faço uma análise e olho com um olhar de gestão de carreira e eu vejo que, aquela área ou aquela pessoa naquela posição, se eu olhar com a visão de, tipo assim, ela não é isso. Ela não tá fadada a ser isso pra vida inteira. Eu posso desenvolver, eu posso melhorar. Ela está. Ou pode realmente não ser o momento dela nessa posição, pode não ser o... E aí entram as decisões, né, dentro de cada contexto. Esse exemplo do café, eu acho que ele é fantástico, porque ele gruda na mente da gente. Então, todo mundo tem um potinho de café que só entra café, não entra outra coisa, não entra arroz nele. E a boa mineira tem que usar o café, né? Tem que usar o café, cafezinho. Gente. A gente tem cafés maravilhosos. E pão de queijo mais ainda, tá? Nossa. Cafezinho com pão de queijo é bom? Nossa, vem tomar um cafezinho. Bom. Né? Cafezinho. Com pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Mas o pão de queijo mineiro, eu vou falar um negócio pra você. Eu tento comer aqui, mas é diferente. Nossa, tem uma coisa que eu amo, é biscoito mineiro. É? Comeu biscoito mineiro? Que parece um pão de queijo. Não, ele pode ser frito. O frito é maravilhoso, tem né? Frito, tem assado. E o assado tem também escaldado. É bem gostoso. Mas a gente tem aqui... as pessoas confundem com biscoito de polvilho aqui. Mas não é diferente. É diferente. Biscoito mineiro é maravilhoso. Vocês estão convidados aí na sede da Solids e eu vou ofertar o pão de queijo e o biscoito. Nossa. Pô, cara. O que a gente vai fazer depois daqui? Fica o convite aí. Cara, depois daqui nós vamos levar você pra comer também um negócio bem a nossa cara. Não, mineiro come trem. É, um trem bom. Um trem bem um bom. Trem, porque trem bom tudo que você não lembra o nome é trem. É trem. Se é de comer, se é de vestir, se é de comprar, mas é trem. Esses dias eu recebi um áudio de um paulistano, um mineiro e um carioca chamando pra fazer um passeio de moto no meio do mar. Foi o Dr. Reinaldo que mostrou que vocês veem o Dr. Reinaldo aqui, super sério, não sei o que, é o tipo de... O cara tá bom, então no final tem um pãozinho de queijo ali no barzinho ali no negócio. Tipo assim, o passeio de moto é o de menos, sabe? Ele tá pensando quando chegar lá que vai ter um cafezinho, pão de queijo, um não sei o quê, um doce de leite, aí a gente... Então eu vou falar mais uma pra vocês aí. Eu falo que tem 2 tipos de café em Minas. Tem o café corajoso e o café medroso. Eu gosto do café medroso, mas tem gente que gosta do corajoso. O corajoso é aquele que vem sozinho. O medroso vem com biscoito, bro. Muito boa, cara. Muito bom, também vou... Mandou bem, imitou. Mais um exemplo. Cafézinho medroso pra mim, por favor. E mais o quê? Porque ele não vem sozinho. Vem com quem aí? Com queijinho? Queijinho, aí sim. Goiabada. Nossa, meu. Viu, diz pra mim. Qual é o perfil médio? Vocês têm um mapeamento médio dos profissionais de RH comportamental? Porque, vamos lá,
Por que é que os caras não são estratégicos e não estão no board? Porque, entende a gente falando aquela linha? Então, o perfil, eu acho que tem um impacto grande nisso. Tem um perfil médio para dizer qual é a carinha do RH hoje, se a gente pudesse desenhar assim? Tem. Como está, não como Isso. Acabou, é o que precisava. Então, se o comunicador ele desenvolve a parte analítica dele, é o perfil ideal para trazer um resultado muito significativo. Analítico ou planejador? O que seria Analítico. melhor? Analítico. Se ele tiver um planejador, é golaço, né? Uhum. Se ele tiver um perfil triplo aí, né? A gente sabe que o perfil triplo ele é raro. Mas se ele tiver um perfil triplo ou um planejador... É o teu, hein, meu? Quer ser C-level na vida, na área de RH? Um perfil raro. Tem que chamar a Távira. Esse nome já é um perfil raro, né? Vocês conhecem quantas Táviras na vida? Primeira, você. Primeira, com certeza. Então, gente, essa questão do ser comunicador na área de RH é meio que pré-requisito, se você parar para pensar. Sabe por quê? Você vai lidar com pessoas. Uhum. E pessoas a base é relacional. Então, você precisa de ter um comunicador apurado. Porque você precisa de entender o que a mãe do Emerson sabe fazer muito bem, que é ter empatia. É entender a dor do outro. Um RH, o objetivo dele é servir e não ser servido. Uhum. O RH está nas organizações para ele servir, para ele remover os obstáculos e apontar os melhores caminhos do ponto de vista humano. Só que ele não precisa fazer isso com a base humanística. Eu acho que aí está o grande erro e o legado que a gente carrega. O RH ele ficou como subcategoria em muitas empresas por muito tempo, porque ele era aquela pessoa que preocupava com a subjetividade do sujeito. E ele virou um consultório de psicologia. E foi aí o grande erro do RH. O RH ele não tem que ser desumano, mas ele tem que ser um entendedor de dados. Ele tem que ser um entendedor de negócio. Ele tem que entender que aquele comportamento da Fernanda ou do Emerson, ou do Emerson, vão trazer um resultado para o negócio muito mais significativo quando eu exponho ele a uma função que tem a ver com a área de dominância dele. Então, é isso que o papel de RH estratégico ele traz para as organizações. E, para isso, esse RH ele tem que entender que o maior cliente dele se chama líder. E que o líder precisa ser o grande apoiador. E para o líder ser o apoiador, ele tem que entender os porquês. E para ele entender os porquês, eu tenho que fornecer para ele dados. Acabou, a equação está fechada. A equação do sucesso. O corte aqui, ó. Já para a gente lembrar aqui para fazer. A equação do sucesso para o RH. Muito bem. A equação do sucesso do RH é o resultado individual, o resultado do grupo, mais o apoio da liderança e o direcionamento da liderança é igual a performance. Eu tenho essa equação assim, como muito norteadora, meu cérebro é muito matemático. Uhum. Então, eu vou norteando ali as equações que vão nos trazer sucesso. Isso não é vender prateleira, isso é pensar o seguinte, você, no seu individual, você entrega. O seu coletivo propicia que você entrega para mais pessoas e que você influencie pessoas. E o papel da liderança te coloca no lugar certo. Então, se eu somo isso tudo, é igual a performance. Uhum. Sim. Você sabe que a gente falou muito pensando em desenvolver pessoas e tudo mais, né? Mas a gente sabe que no dia a dia, né, acontece muito que chega um momento em que você fala, putz, não vou, essa pessoa, infelizmente, não dá mais um match. Como que eu sei? E agora, assim, sabendo que provavelmente a sua resposta vai estar embasada em dados, mas assim, para onde que eu olho para saber que é o momento de parar de investir numa pessoa? O ponto final. Porque ali assim... vai muito mais além do... Porque a gente fala muito assim, não, eu olho um perfil, eu desenvolvo, eu vou tentar encaixar a pessoa e na tarefa e o cargo e fazer toda essa leitura, trabalhar um desenvolvimento para ela, uma visão de carreira, incentivar que ela também se desenvolva como pessoa, como profissional. Mas qual que é o momento de parar? Se você fez o seu papel de liderança adequado, se você alinhou expectativas, se você fez a avaliação objetiva com base nas competências e no cargo, se você delegou e não delargou a pessoa, ou seja, se você acompanhou a pessoa e você tem a mensuração dos resultados dela e o retorno para ela de como que ela está sendo percebida e para onde ela está caminhando e ela não demonstrou interesse, ou então se ela demonstrou um interesse imenso, mas ela patinou e não saiu do lugar, ela não tem as competências para o cargo. E você precisa tomar uma decisão. E aí é uma decisão que, você falou, o lado subjetivo do RH, a gente pode pensar assim, mas é fulano, é não sei o quê. Não dados. Não vai pensar, porque a gente tem que pensar que mesmo a ONG,
né? A maioria Sim. das empresas, elas não são ONG nem instituições filantrópicas. Mas mesmo que a gente estiver falando de uma ONG precisa dar resultado. E Sim. ela precisa apresentar o resultado. Então, você é movido quando você tem uma empresa que é uma pessoa jurídica. Você contrata pessoas físicas, que são seus colaboradores, para que eles gerem o melhor resultado para a empresa. E se eles não estão gerando por um erro da liderança, que é o que o Emerson falou, um erro do técnico, ou por um erro de não ter ferramentas o suficiente, ou uma não clareza do que tem que executar, tudo isso pode ser elemento. Mas você tem que tomar uma decisão. Você vai ter ferramenta, você vai ter o líder apto, você vai ter o resultado, você vai chegar num trade-off, né? Que você vai ter vários elementos e você vai ter que tomar uma decisão. Um líder que é líder, ele toma decisão. Mas ele toma decisões baseados em fatos, em elementos, em dados. Então, você vai ter que fazer esse desligamento. Então, você vai ter que fazer esse desligamento, Fernanda, mas não é a Tavre que está desligando o Emerson, a Fernanda. Não é vocês que estão me desligando enquanto líderes. Eu estou ali comunicando que a minha pessoa jurídica está interrompendo uma relação contratual com aquele colaborador e agradecendo por tudo que ele fez e desejando para ele o melhor na carreira dele. Mas eu preciso fazer isso. E eu costumo brincar que o melhor líder, e sempre que eu vou selecionar um líder, a primeira pergunta que eu faço para ele é sobre desligamento. Você precisa desligar essa pessoa X e eu coloco um histórico da pessoa, um histórico bem delicado, porque o ser humano tem uns pontos de delicadeza, e você precisa fazer esse desligamento. Como que você executa isso? Um bom líder é uma pessoa que sabe desligar um colaborador. Desligar e fechar ciclos é necessário na vida da gente, até para que a gente abra outros ciclos com mais slots, com mais espaços. Então, um líder, ele tem como pré-requisito que ele consegue conduzir um processo de desligamento de forma adequada e que não seja surpresa para a pessoa que está sendo desligada. Porque se for surpresa, a sua liderança está em jogo. Eu questiono a sua liderança. Se você não foi clara comigo, se você não deu as evidências que, tipo assim, não tá bom, Távira, você está tentando. Eu estou vendo que você continua tentando, mas eu estou vendo que você está tentando de uma forma muito árdua e que está gerando para você um desgaste de energia e não está gerando resultado. Eu preciso escutar isso. Você está conversando com um adulto, Fernanda. Emerson, você não tem criança no seu time. Senão você teria uma creche. Você contratou pessoas físicas, pressupõe que elas têm 18 anos. Se elas não são ali jovens aprendizes, né? Que pode ser menores ou maiores que 18 anos, porque hoje a lei fala pra gente que a gente pode contratar jovens até de outras idades, se eles tiverem deficiência cognitiva, deficiência mental. Mas você contratou adulto. Então, você tem que conversar com ele como adulto. Não permita, como líder, que uma pessoa faça com que você converse com ela como criança. Não permita. Porque a gente, como líder, permite isso. Então, o erro está na gente, não está na pessoa. Então, eu estou dando umas cutucadas aqui, porque o nosso papel de RH é formar líderes que sejam gestores de pessoas. Nós temos uma questão séria no RH. A gente quer ter o conhecimento de RH para a gente. E o conhecimento de RH não é nosso. Por isso que a gente é um órgão de staff. O conhecimento de RH é para ser compartilhado. E um líder só é líder quando ele é um gestor de pessoas. Aí sim você fala assim, ganhei o meu certificado de líder. 90% da liderança é comunicação, 10% é exemplo. Se você tem 90 mais 10, você tem 100. É isso que você precisa para ser líder. Porque o conhecimento você já tem, senão você não passaria no processo de seleção. Concorda comigo? Sim. Que sensacional, cara. Você me levou agora a viajar em coisas aqui. Você sabe que eu mudei para uma casa, saí de um apartamento, fui para uma casa e eu quis fazer um jardim. Porque o lance da poda, e eu vi a minha mãe mineira, gosta dessas coisas, também é outros ensinamentos da minha veinha. Tem muita relação com a liderança, porque você podar uma árvore é algo extremamente necessário. Cai no que você disse, Fer. Porque uma árvore, quando você tem um galho que ele não dá fruto, ele é bonito. Ele tem flores. Flores não, ele tem folhas. A gente tava flor e folhas. Ele tem folhas, mas ele não é produtivo. E quando ele não é produtivo, o que acontece? Ele suga energia da árvore e ele não entrega, cara. Isso atrapalha toda a dimensão de frutos ali. Eu vi minha mãe falar muito disso, né? E eu gosto de jardim hoje, de mexer com o jardim que eu tenho em casa e minhas coisas, porque justamente eu vejo a distribuição de energia daquela planta e eu tento, de uma certa forma, como um líder, e agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso recuperar ou aqui não tem mais jeito? Se não tem mais jeito, eu preciso podar, mas que dó. Dá dó. Não sei quem mexe com planta, mas quem não mexe muito, às vezes olha e fala assim, puta, que dó, cara.
Olha o que você tá fazendo com a árvore, por que você tá fazendo isso? Eu falei, cara, o que eu preciso, porque ela vai ficar mais forte, ela vai dar mais robustez, né? Então, isso eu trago pra vida, cara. Porque é difícil você tomar essa decisão, mas você precisa tomar essa decisão. E chega um momento que você analisou, você não chega cortando, você não chega do nada numa árvore com um facão e sai passando. Você precisa olhar pra onde ela é. Eu quero que ela distribua melhor o peso dela pra cá. Então, o que eu vou fazer pra que isso aconteça, né? Tem uma análise, que é isso que você tá dizendo. E as pessoas, elas se desligam do líder. Elas são contratadas como pessoas físicas para prestarem serviço para pessoa jurídica. Vamos lá? Vamos falar a verdade, que é a relação de contrato. E quando a gente fez a aquisição aí do Tangerino, era a peça que estava faltando para toda essa parte aí de contratação, que a gente é regido por uma lei que é social e por outra que chama CLT. Então, aqui no Brasil, a gente precisa fazer essa parte burocrática. Só que ela passa a responder a uma liderança. A liderança ali... ela materializa o PJ, né? Ela materializa o PJ, mas ela também é uma pessoa física que está prestando um serviço. Mas eu não consigo... Quem que é a empresa? A empresa é o que meu líder me fala que ela é. E se ele me falar que ela está em crescimento, ou se ele não me falar, eu começo a criar monstrinhos, que eu começo a criar espaços para eu pensar. Se ele não me falar se eu estou indo para o caminho certo, eu começo a fazer meu julgamento. Ou eu tenho certeza que estou indo, né? Porque às vezes a gente não acha, a gente tem certeza que está indo para o caminho certo. Ou eu começo a ficar insegura porque eu não tenho retorno. Então, assim, o líder, ele é a personificação da empresa. Então, a pessoa ela se desliga do líder. E são vários estudos que falam isso pra gente. As pessoas não se desligam da pessoa jurídica. Às vezes, elas gostam da marca. Elas só não estão entendendo a forma de gestão, a forma de liderança. Então, a gente fala muito aí de quiet quitting, né? Assim, eu discuti muito esse tema recentemente de quiet quitting. A pessoa ela vai se desengajando da empresa e o líder não está percebendo isso. Cadê o líder? A pessoa ela está desmotivando, ela não está mais colocando a energia que ela colocava. E o líder, cadê o líder na história? Qual o momento que ele vai perceber isso? Ou ele não vai perceber, ela vai se desligar verdadeiramente e ele não vai perceber. Ou as outras pessoas também vão se desligar porque ela está se desligando em termos de energia e as outras pessoas estão ficando irritadas porque ela está recebendo o mesmo salário que eu e ela não está conseguindo performar. Então o próprio time começa a se desligar. E cadê o líder? A responsabilidade disso é da liderança, gente. O líder precisa assumir o seu chapéu de liderança e vem com ônus e com bônus. Então, ser líder não é só deixar de registrar ponto. É um famoso cargo de confiança da CLT. Ser líder é executar o que uma liderança precisa executar. E um papel da liderança, Emerson, é ter conversas difíceis. Concordo. Eu preciso ter conversas difíceis. Eu preciso chegar para a pessoa, e quem conhece a Távira sabe muito bem desse jeito, que eu chego e falo assim, eu preciso puxar sua orelha. Eu já chego na conversa falando, eu preciso puxar sua orelha. Ih, não cai bem falar isso hoje não, hein? Hoje em dia isso aí é assédio moral. Quando tá muito assim, eu preciso puxar suas duas orelhas. Porque aí você vê a gravidade do que aconteceu. E também o meu próprio time fala, Távira, eu preciso puxar sua orelha. E a gente já sabe, e a gente vai ter essa conversa sincera. Porque eu tô falando com adulto. E adulto precisa de ter conversa sincera. Respeitosa, mas sincera. Então, assim, o líder que não está percebendo... Eu traduzo quiet quitting para desengajamento. Eu falo que a gente tinha pessoas até então engajadas e essas pessoas passam a ser desengajadas. E por que ela desengajou? Porque o propósito não faz mais sentido na vida dela. As coisas precisam fazer sentido. Nós somos seres humanos e nós somos movidos por propósito. Então, como que você percebe isso? Você percebe em resultado. Você percebe, olha só, você me combinou de fazer essas entregas. E eu gosto muito do check-in e check-out que a gente faz em avião. Eu faço muito isso com o meu time. No início da semana a gente faz um check-in e no final da semana a gente faz um check-out. Então, o que a gente planejou para a semana? A gente planejou esses entregáveis. O que a gente entregou? Vamos fazer a nossa mensuração? O que a gente não conseguiu entregar? Aí, beleza, a gente passa para outra etapa. E por quê que a gente não conseguiu entregar? A gente mensurou errado, a gente colocou muita coisa para entregar, a gente não teve as ferramentas. Qual que foi a nossa atitude que fez a não entrega para a gente aprender para outra semana? Então, a gente vai vivendo por semanas. Antigamente, a gente vivia para 5 anos, era um planejamento estratégico para 5 anos. Não, a gente faz planejamento estratégico semestral.
As coisas mudam numa velocidade muito grande. Como que eu vou conseguir provisionar 5 anos? Uau, gente, 5 anos é muita coisa. 5 anos é muita vida. E 5 anos já mudou e já conseguimos muita tecnologia nova. Sim. Concordo. Sabe, essa conversa, como muitas, pra gente a gente diz que é sempre um privilégio, porque pessoas cutucam coisas na gente, assim, né? Você tá dizendo coisas e eu já me vi e me vejo em situações em que, às vezes, talvez eu não esteja conduzindo da melhor forma, mas tudo isso me desperta para alguns movimentos que eu acho que são possíveis, sabe? O lance do estar é muito legal, porque eu falo, cara, eu vou mudar essa parada. Eu já descobri alguma coisa ali, eu vou partir para cima. Conversas cruciais. Outra coisa do meu perfil, que é um negócio que eu venho trabalhando há um tempo e eu quero continuar. Não é fácil para um comunicador ter conversas cruciais, porque ele precisa ter apoio em outras coisas para dizer, vou dizer o que você precisa ouvir agora. E eu sei que é difícil, mas você precisa ouvir isso aqui, né? Então, o grande lance, que é um exercício que eu faço, é, primeira coisa, colocar o que você está querendo dizer para a pessoa é algo que vai transformá-la, vai deixá-la numa situação melhor, vai colocá-la numa condição melhor de jogo. Então não fique doído porque você vai ter que dizer aquilo para a pessoa. E a segunda é, de que forma você avalia? Então eu faço sempre esse exercício. A Balki, a Carmita, elas que me passaram essa parada. Então começa a fazer esse exercício, por quê? Porque isso vai dar condição de você avaliar cada uma dessas conversas cruciais e você, cara, aqui eu vou ajustar isso aqui eu vou ajustar isso aqui, pra deixar o melhor jeito possível ali de chegar, né? Então, obrigado pelas palavras, primeiro, porque isso serve pra cutucar qualquer um, assim. Eu faço autorreflexão direto e vejo acertando e errando o tempo inteiro, cara. E eu acho que isso é natural, né? Vai ter um momento que a gente vai chegar lá e falar, tô 100%, agora eu tô 100%. Não é possível, eu não acredito nisso, cara. Eu costumo falar que de 10 coisas que eu faço no dia, eu erro 12. Eu erro mais do que eu faço. Uhum. Por quê? As tentativas do acerto, e a gente tem que errar. E sabe o que é o bacana? É você assumir que você errou. E que você não erra aquele erro amanhã. E só erra quem faz. E se você tiver receio de errar, você não vai errar nunca, porque você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Então, se você quiser deixar a sua história, se você quiser fazer a diferença, faça. Faça. Entenda, um pouco do planejador é importante, um pouco do analista é importante. Sim. Com dados, que você vai aprender com os erros do outro, mas se permita errar. O bacana não é você errar. Errar não é privilégio, errar não é bonito a gente falar que a gente erra. Você acha que é confortável falar que eu erro 12 coisas do que eu faço 10? Porque às vezes uma coisa que eu fiz, eu errei 4 coisas para executar aquilo, então por isso que eu erro 12. Né? Às vezes eu errei 6 coisas para fazer uma coisa. E que foi uma frustração, mas as 9 outras que eu fiz foi um sucesso. O que é bacana é você identificar que você errou. O seu grau de inteligência está em você identificar que existiu um erro. Uhum. Porque se você conseguiu identificar que existiu um erro, você já passou para outro patamar, que é o que a gente fala assim, eu já sei o que eu não sei. Você passou para outro estágio. Porque quando eu nem sei o que eu não sei, eu não consigo fazer nada. Então você precisa ir, você precisa apalpar o território, pisar ali e entender, agora eu já sei o que eu não sei. Cara, sabe uma coisa que é legal que você está falando? Trouxemos o Cícero aqui para falar de gamificação e depois falamos de storytelling. Na viagem de volta, eles estavam levando ele e ele trabalha numa empresa que os caras fazem vestibulinhos. Sabe esses exames que simulam vestibular para treinar os alunos de ensino médio? E qual é o lance legal? Quando eles criam um exercício, eles criam potenciais erros no exercício para descobrir onde o aluno tem defasagem. Sempre onde eu caí. Que é o... Que sabe quando você vai fazer aquela conta, você fala, não, essa aqui eu sei. Cara, isso é muito da hora. Aí você faz a conta e dá um resultado que tem alternativa e aí não era certo. É metade só, porque né? alguém, falta mais um alguém pedaço. Fez a conta de que você ia fazer aquele cálculo Ele errado. montou o teu raciocínio errado, porque ele simula... O que ele precisa fazer? Não é só descobrir que você está errado, porque um lance a prova serve para quê? Para saber se você errou ou se acertou. Não. A prova serve para deixar melhor. Olha o conceito, que legal. Então, quando eu monto um problema... Para avaliar o sistema até o aluno chegar no momento de fazer a prova. Exatamente. Então, quando eu faço uma prova... Pô, isso eu achei sensacional. As alternativas não são assim, ó. O resultado é 25. Então, cria um resultado aí. Bota 24, 22, 27. Não. Cada um dos resultados simula um caminho que o aluno vai fazer.
E aí, quando o aluno erra, e eles pegam dados, você gosta disso, eles mapeiam e falam assim, ó, 65% dos alunos erraram ou colocando a questão C. Por quê? Porque eles acham que para resolver esse problema, eles têm que caminhar por esse lado, mas não é. O professor, no dia seguinte, pós-vestibulinho, quando vai repassar, fala assim, galera, 65% de vocês errou essa equação aqui, ó, porque vocês colocaram aqui. Certeza que vocês pensaram assim, não foi? Aí vem a Fer falando, entende o pensamento. porra, professor, foi isso mesmo. Então, você não pode falar isso por causa disso. Por isso que o correto, olha a construção de conhecimento. E nunca mais ele erra aquilo. Sensacional. Ele tem um aprendizado enorme. Sim. E esse é o caminho, sabe? Eu acho que, do ponto de vista de liderança e dos erros, tá aí. Que é quando você tem condição de entender dentro de um problema, não só a resposta final, mas qual é o mecanismo interno dele que não tá funcionando, né? Cara, eu falei assim, a gente falou pro Cícero, cacete, mano, pô, a gente sempre dá a gente acaba aqui, vai embora e muitas coisas boas surgem, né? Mas estamos replicando aqui um pedacinho, porque eu acho que faz todo sentido com esse processo de liderança e vale também um registro, né? E talvez isso, pessoal, foi o que mais afastou o RH de aproximar de dados. Porque existia... É uma coisa interessante, o ser humano é magnífico, né? Assim, a gente estuda, não sabe nada de pessoa. Existia ali um mito que se você é da parte humana, você não pode entender de dados. Que é contraditório. Que você não pode ser, assim, não é complementar, entendeu? Que você não é, você é de humanas. Não pode, é aquela coisa de exclusão, não existe isso. Então você para de me excluir. Então, assim... Você se exclui, não vem, não. E aí, naquele sentido, assim... mas você é um profissional de RH que está falando de dados, está falando de índice de turnover, que hoje a gente nem mais fala turnover, né, gente? A gente fala de índice de desligamento voluntário e involuntário. Porque só uma parêntese, mas a fórmula de turnover é admissão mais demissão sobre 2, dividido por 100, vezes efetivo médio. Então, você coloca admissão, o negócio não fica bom, assim. Quantas pessoas... Vamos apurar o dado. Nem sempre você colocou outra pessoa de volta, você perdeu alguém. Às vezes você está admitindo outro cargo e demitindo outro cargo, o negócio não combina. Então, o RH, ele já está tirando mais isso. A gente não fala mais de turnover, não. A gente fala de desligamento voluntário e desligamento involuntário. Ou seja, eu pedi para sair ou eu fui convidado. Eu fui convidado ou promovido para o mercado. Isso. Então, assim, mas aí os profissionais não podiam falar disso. Existia um tabu. E o profissional tinha que falar, não, veja bem. Para mim, se começa já veja bem, já não dá. Veja bem, tá, me dá os dados. Veja bem, ok, me dá os dados. Deixa eu ver pelos dados. Porque os dados trazem interpretação. Então, veja bem o quê? Eu não fiz isso, veja bem. Sempre vai ter uma justificativa. Né? Eu falo que a pessoa que quer fazer, ela arruma um jeito. A pessoa que não quer fazer, ela arruma uma desculpa. Você está na posição de você quer fazer ou você não quer fazer? Sim. Então, assim, é muito do perfil executor, né? Acho que vocês estão sentindo, né? É muito do perfil executor, assim, você quer fazer? Vamos arrumar jeito. Você não quer fazer? Vamos arrumar desculpa. Porque sempre vai dar desculpa. Sempre vai ter questões econômicas, políticas, sazonais, mercadológicas, acidentes. Então, sempre vai acontecer desculpas. Nós somos um ser humano, somos integrais e todo mundo vem de famílias que têm questões relacionais N que vão acontecer no dia. Então, assim, vamos dar um jeito ou vamos arrumar uma desculpa? Eu sou do time que vai dar um jeito. Você já ouviu falar do João Cordeiro? Já ouvi falar dele. Ele tem um livro que chama Accountability, mas Desculpability. O melhor jeito de explicar Accountability é o segundo livro que chama Desculpability, que ou seja, é você tirar o corpo ali da parada e falar, não tenho nada a ver, porque desculpa, a habilidade de dar desculpa. Isso é um perigo, cara. Lá no grupo de diretores, nosso time, né, que eu tenho vários times. Tem o meu time de gente, cultura, employee brand e facilities, e tem o time que eu faço parte, que são o time de diretores. A gente tem uma frase que nos norteia, que é o problema não é meu, mas a solução é nossa. Pode crer. Eu tenho, diferente do Homer, né? O problema é meu, eu boto quem eu quiser. A culpa, né? A culpa é minha. Então, assim, o problema sempre é nosso, né? O problema sempre é nosso, não é... Se existir caça às bruxas, assim, mas isso... Eu vejo isso muito com time comercial e marketing. Onde eu vou, as pessoas falam, como que você resolve um problema? Me dá uma dica aqui, como que você resolve um problema que o marketing não coloca leads para o comercial converter a venda? Aí o comercial não dá certo com o marketing. O que você faz com relação a isso? Pô, tem um case bom disso, hein? Então, são vários, né, que a gente tem. Acho que todo mundo já viveu um negócio desse, né? O comercial versus marketing. Eu vim de uma indústria de ferramentas que era uma batalha. Era uma briga constante. E hoje eu digo que eu vivo num paraíso, porque
talvez porque eu tô na liderança dessa área de negócios que tem marketing e vendas, então acaba que, se eu botar a culpa em alguém, vai ter que ser em mim mesmo, mas a gente tá fazendo um bate-bola muito legal disso, cara, de solução para leads, de ter um cara do marketing com pé em negócios. A gente vem falando muito eu e a Fer sobre... Nós temos um marketing, mas que se divide. Hoje tem um marketing mais de conteúdo. É uma parada que tá indo muito pro lado da Fer. Tem essa outra se formando, que é o marketing, que é o... Marketing é isso. É dados o tempo inteiro. É 100% negócio. Se a gente parar, o que é a essência de marketing? É essa parada, mercado, né? Então, tá funcionando de um jeito bem legal. Mas você deu um exemplo fantástico, porque exatamente. É um pau só. É isso. Eu acho que eu me interessei tanto a isso, né? Que eu fui fazer mestrado em marketing. Assim, de tanto interessar dessas discussões comercial e marketing, que elas vão ser eternas. Se você não assumir a responsabilidade, assuma a sua responsabilidade, né? E assuma ali que você precisa ofertar o que o outro não está vendo. Porque seu perfil, se o seu tem um perfil mais analítico e o outro tem um perfil mais comunicador, leva para ele as análises que ele não enxerga. Faz a complementariedade. Qual que é a sua dificuldade? E aí existe um negócio no ser humano que nós temos que chama ego. Então, o ser humano precisa saber, todo ser humano precisa ter ego, porque senão ele é depressivo. Mas ele precisa saber fazer o gerenciamento de ego. Se você deixar seu ego ser maior que você, a sua carreira está com um sério problema. Concordo. Gestão de ego é necessário também para a liderança. Muito, então, a gente precisa fazer alguns módulos, como, por exemplo, né, saber demitir, gestão de ego. Então, são módulos que fazem parte de formação de liderança. Cara... Você gosta de futebol? Eu gostava mais. É. Hoje eu gosto menos. Mas assim, hoje eu não sei, por exemplo, quem joga no time que eu torço, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro passou por uma também aí, vou dizer pra você, hein? Então eu não sei quem joga em time nenhum, pra falar a verdade, nem no Brasil. Mas eu gostava mais. Então assim, hoje eu comecei a gostar mais de tênis do que futebol. Pô, tênis legal. É muito da hora, hein, cara? Joguei muito tempo, agora eu tô meio afastadão, mas eu treinei 4 anos, cara. Pô, que esporte, tênis, velho. ele desenvolve uma capacidade estratégica na pessoa, Muito. que é uma coisa absurda. Você sabe que eu sou muito ansiosa, assim. E o tênis tem um momento que a bolinha tá vindo e que que parece que... Já reparou que parece que o tempo para? Porque você tem que esperar ela tá no momento pra você bater. Ela pode mudar a rota. Se você simplesmente Pode virar mudar e a rota bater... também. Se a pessoa rebate a bola, você simplesmente se prepara só pra bater, se você não se prepara pra observar, você vai jogar lá vai virar beisebol, né? Por isso que o teu pé de apoio, ele é o último a E aí tocar, e você ele toca vem- justamente com a pinga. E você vem com a mão, vindo, medindo. É. E esse momento, se você tá prestando atenção na bola, parece que para, assim, o tempo. Porque você tá só olhando pra aquilo. Nossa, quando acontece esses momentos, assim, porque eu ainda sou ruim, né? Então, assim, geralmente quando eu vejo, eu tô desesperada e querendo fazer certo. Mas quando eu acerto, assim, eu falo, nossa... Principalmente Aprendi quando ela um negócio vem aqui. pra você bater do lado esquerdo, né? E o você É uma delícia. é destra. Nossa, mas eu Backhand amo. O é- backhand é o meu... eu Ela faz adoro. backhand com a mão, né? Você é com a Faço. mão, né? Você é com uma ou com duas? Com duas. Com duas. Eu também. Você sabe que eu... Mas com a mão é muito plástico. É o Federer, sabe? Aquele jogo bonito. Com duas. Puta, É gostoso. mano, é muito bonito, cara. Mas eu tô na fase de aprendizagem, tá, gente? Quem Não, é também, bom no eu tênis também. lá em casa é o meu marido e meu filho. Oh, Meu que filho legal. é o melhor. Então, assim, Dá pau no seu marido jogando? a aprendizagem é do Que meu filho. massa. Então aí eu comecei a desinteressar pelo futebol, tenho 9 anos, que eu não sei mais nada de Que futebol. bom, né? porque Porque eu o comecei Cruzeiro também. a interessar por tênis, né? Porque veio esse interesse dele, então eu comecei a interessar por tênis. Você sabe que tem um movimento que você tem que fazer, né? Com o quadril e tal, né? E aí eu tendo a não fazer, né? Tô tendo que aprender mais. Minha professora falou assim, tá parecendo o Guga. Aí eu só guardei que eu jogo igual o Guga. Então agora eu só... Olha o problema de uma discussão, um feedback como esse, é que ela só gravou o que interessava Eu pra ela. só ouvi que eu jogo igual o Guga. Então agora... Pô, se o Guga não mexer no quadril, ganhou 3 Roland Pois Garros... é, rapaz. Ela falou, Porra. ele ferrou com o quadril dele, né? Mas tá jogando igual o Guga. Foi só isso que eu guardei, só. O resto... Eu tinha um sonho que eu pude realizar, né? E eu acho que é isso, a gente é movido de sonhos. E um dos sonhos era estar em Roland Garros. Ah, que Você legal. foi pro Roland Garros? Fui para Roland Garros. Que legal, E hein, eu cara? vi Djokovic jogando. Não. E eu vi Nossa. Serena jogando. Puta, mas você viu o Nadal, o rei de Roland Garros? Eu não vi porque era outra quadra, porque são várias quadras, São, né? Que ano você foi? Eu fui tem uns 5 anos, mais ou menos. Você levou seu Porque o menino? Diogo- Levei meu menino.
Se o Nadal tava jogando, ele ganhou o torneio. Não, teve um torneio que ele perdeu pro Djokovic. Ele não chegou a jogar pro Djokovic, ele caiu das quartas. Nesse que eu fui, ele jogou Djokovic e Nadal. E aí eu não vi porque eu fui... como assim, né? Tem que caber no órgão mais sensível do corpo. Então eu fui no que fazia parte da minha realidade, pagando parcelado. Mas que experiência maneira, Nossa, cara. Era um dos sonhos que eu tinha. E realizei e foi assim, fantástico. Você sabe, pra mim, eu disse isso pras meninas que estão comigo nessa, né? O que o tênis fez... Eu vou buscar recursos para tentar aprimorar os meus ladinhos que não são tão bons, né? A regularidade que o tênis exige é muito grande. É o que o analista tem, de mergulhar num assunto e ir profundo. Porque, cara, o meu professor me treinava assim, ó. Ele tinha um cestinho, tinha 60 bolinhas. E aí ele começava, um backhand dessa região que eu quero que você faça a bola cruzada. Pô, eu começava a jogar e no começo, mano, você tá com muito gás. Pô, todo mundo indo na latinha, ela tá. A partir da 45ª bolinha, 50ª, ele não olhava nenhuma que eu batia. A partir dessas, ele começava a olhar todos e era onde eu começava a errar. Daí ele falou, pô, tá mal pra caramba. Eu falei, tão mal, bicho? Acertei 60, 45 botei lá dentro. Ele falou assim, mas quando eu precisava que você acertasse, você não acertou. Tua energia baixou e você não conseguiu. E eu quero te treinar porque quando você tiver num ralizinho, meu amigo, é aí que vai ser a diferença. Não vai ser as primeiras. Você vira o jogo aí, né? E aí, o que eu quero te passar com isso? Regularidade. E isso é um pouco do meu lado, de não ter muito do analista. E eu falo assim, cara, onde é que eu vou buscar essa parada? Cara, o tênis é um mega do exercício. É um mega. Pra esse ponto. E eu sempre trouxe isso, sabe? Eu tentei internalizar essas coisas pra me deixar num sujeito, assim... Pelo menos assim, pra eu melhorar nas coisas que eu acho que eu sou ruim, assim, sabe? O tênis é fantástico. Dentro da nossa formação de liderança que a gente tá pensando aí, ó... A gente já pode colocar o desligamento, a gente já pode colocar o tênis também, né? Fazer uma iniciação no tênis e entender aí as bolas cruzadas, né? Sabe outra coisa? A dança. Você dança? Não, eu não danço. Eu era um zero à esquerda. Eu danço, assim, algumas decisões que eu tomo na vida eu danço. Né? Não, mas dançar mesmo, né? A dança é isso. O lance de, por que a gente não vai pra lá? Condução dentro do... Por exemplo, eu dando uma dança de salão, né? Essa é uma outra coisa que eu falei, também não faço essa parada de direita, achava tão bonito, e falei, vou aprender. E minha esposa topou, a gente fez 2 anos nesse salão, foi tão gostoso, porque tem um lance também da condução, de dizer pra onde vai, de apontar, de ser mais sensível, de... Cara, eu falei, cara, isso é tudo que a gente precisa saber também, cara, pra conduzir as outras pessoas, e cara. é diferencial, isso também já tem estudos, né, gente? Você trouxe a dança, eu trago a música, que existem estudos que fazem uma relação das pessoas que tocam com as pessoas que têm predisposição a ser boas em matemática. Olha, cara. Então já tem as pessoas que, usualmente, né, as pessoas que estão aí como desenvolvedores, elas tocam pelo menos algum instrumento. Porque ela já tem ela tem essa predisposição. E tem a outra que se uma pessoa trabalha, não é que ela trabalha, mas ela gosta de banda, de dança, de fazer coisas no coletivo, ela tem o melhor relacionamento interpessoal. Porque ela sabe o momento de ir e o momento de não ir. É verdade, Rodrigão? Agora... mais ou menos, mas você tá no estúdio aqui, esse maluco aqui, ó, toca com as bandas e não sei o que, mais ou menos. Olha lá, ele brincou, mas deve ser. Rodrigo é mais... O que o Rodrigo é, hein? O Rodrigo é mais calado, comunicador de jeito nenhum. Ele tá mais para analista, hein? O Rodrigo é um analista, planejador, cara. Eu também acho que é essa combinação, cara. Tá curioso, Rodrigo? Aqui, ó. A Távera pode fazer uma análise de perfil contigo, hein? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos. Um dia a gente vai ter que apresentar o Rodrigo aqui, porque as pessoas devem achar que é uma entidade, sei lá, porque a gente fica conversando. Távera, que papo gostoso. Nossa, cara. Agora é a pergunta que a gente parte pro final, que é aquela assim, você nunca pode sair daqui sem falar aquilo que você veio esse programa. Então, o que você gostaria de ter falado que a gente não te perguntou? Gente, eu acho que a gente conseguiu passear em tudo. O que eu assim, quero reforçar é que o RH ele precisa sair do backstage, embora ele seja configurado como um órgão de staff, e ele precisa se fundamentar em dados. Ele precisa realmente mostrar que veio. São pouquíssimos CEOs que eu conheço que são da área de RH. A gente ainda está muito distante de assumir uma liderança dentro de uma organização, de ser CEO, porque a gente ainda está nesse estigma que não é possível ter um RH que seja humano,
e que seja entendedor do negócio, entendedor de dados. Então, o que vai fazer a diferença para a gente enquanto RH, se a gente quer estar em outro lugar, né? Que mineiro come palavra, né, gente? Não é tá, é estar. Estar em outro lugar, a gente precisa tomar consciência que o nosso papel precisa ser fundamentado em People Analytics, ou seja, análise de pessoas com base em dados, e converter essa análise em receita e perdas. E o dia que você conseguir fazer isso, você vai se sentir em outro patamar na sua carreira. Como eu sou da área da carreira, e a carreira é responsabilidade sua e não da sua liderança ou da sua organização, cuide da sua carreira. E olhe para isso, se você ainda não viu, se é um ponto cego. Então, se eu puder deixar esse cutucão, né? Não arrume desculpas, arrume alternativas. E mais uma dica que eu deixo, faça mais perguntas e menos afirmações. Senhoras e senhores, Tavira Magalhães. Muito obrigado por você ter vindo aqui, viu? Obrigada, gente. Estamos honrados. Obrigado. Muito obrigada. Flávio, obrigado, hein? Valeu. 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 Até o próximo episódio e... Tchau. Tchau.